ruído de fora, né? Então, gente, bom dia. Meu nome é Rogério, né? Conhecido mais como Fox na comunidade. Rogério Fox, né? Curiosidade é que Fox não vem do Firefox, tá? O apelido do Fox vem de uma história muito antiga, lá de 95, quando eu tinha uma empresa de informática e ela chamava Fox Computadores, né? Aí o pessoal, cidade pequena, aí o pessoal, o Rogério da Fox, Rogério da Fox, Rogério Fox, Rogério Fox, virou Fox, aí virou um nome artístico, né? Que aí fica fácil o pessoal, a comunidade, né? Fica um nome diferente, mas mais fácil de identificar. Aí eu adotei o nome Fox, ficou Fox e já uso isso mais de 20 anos já, então fica como Fox, mas não tem nada a ver com o Firefox. E o Firefox veio depois, na verdade, eu acho que foi inspirado no meu apelido, hein? Bom, gente, é o seguinte, a gente eu vou falar hoje sobre blindagem de servidores, né? Debian em produção, através de hardening. A minha área, hoje, atualmente, eu trabalho na minha Insight, que é uma empresa do grupo Indra, alocado no Banco Central. Basicamente, eu sou engenheiro de sistemas lá. E uma das coisas que a gente trabalha muito é a parte de infraestrutura, né? E a minha vida inteira eu sempre trabalhei muito com infraestrutura, em vários projetos que eu passei. Eu acabei me especializando em servidores, né? E eu estou praticamente no projeto Debian desde 99 para 2000. Foi quando eu comecei a usar o Linux em 98, né? Que eu achei uma revistinha, uma banquinha. Logo estava começando a querer sair negócio do Linux, né? Começou a virar aquela febre. E aí eu passei numa banca de jornal e vi uma revistinha lá do Linux, né? Achei interessante, né? Eu gostava de coisa nova, de ficar testando. Eu peguei e comprei essa revistinha na banca de jornal. E cheguei em casa e comecei a bater cabeça com o negócio. Você imagina, isso aí em 98, 97 para 98, não tinha internet, tinha internet de escada, ruim pra caramba, aquela internet de 32 kbps, tinha que fazer de madrugada, brincar de madrugada, porque por causa do pulso telefônico, né, conectava meia-noite, ficava até 6 horas da manhã, então cansei de virar a noite brincando com isso. E naquela época, assim, eu já trabalhava com DOS há muitos anos, né? Na verdade, o Windows, a minha base lá atrás, quando eu comecei na computação, foi com TK-85, foi com CP200, MSX, Hotbit. Então, estou acostumado com terminal já desde muito cedo, né? Desde moleque. E a minha formação, basicamente, quando eu comecei no primeiro curso com PC na época, foi no DOS. Então, assim, a minha vida sempre foi baseada no DOS. Programei em Clipper muitos anos também. Então, sempre acostumado com o terminal, né? Com a linha de comando. Então eu achei interessante quando apareceu o negócio do Linux, né, a revistinha do Linux. Na verdade era o sistema operacional que chamava Guarani. Antigão pra caramba, uma das primeiras distribuições nacionais que fizeram, que já estava sendo desenvolvida na universidade e colocaram numa revistinha no CD-ROM. Eu levei para casa para começar a brincar, bolinha de comando e tal. Aí a primeira coisa foi eu aprender a fazer o particionamento no disco, né? Ter os dois sistemas operacionais e tal. Rapaz, eu ralei, eu acho que um mês para instalar o negócio, sem ajuda, só com a revistinha, quebrando a cabeça. Formatei o computador 200 mil vezes para poder conseguir fazer funcionar. Enfim, né? Vou explicar por causa da história do Debian. Aí logo em seguida, né? Eu já fui descobrindo outras distribuições, né? Comecei a instalar na época, era o Enlightenment, que era um ambiente gráfico que tinha na época, né? Super cru pra caramba. E aí eu comecei a avançar e aí eu descobri o Red Hat, né? O Red Hat estava na versão acho que 2.0, 3.0, uma coisa muito bem antigão assim, bem simples, mas ele tinha bastante recurso. Era mais fácil configurar um modem e tal, né? Era modem, aquele soft modem, que era um saco para configurar aquele soft modem também, para achar o driver e tal. Aí logo eu passei por Conectiva, né? O Conectiva também já estava ficando bonitinho, também estava ficando bem arrumadinho. Aí um amigo meu, tava saindo da universidade da UFMT, né, na capital, já sobre Linux, começou a usar o Linux também, eu comecei a conversar com ele, né, qual que é o Linux que ele usava, tal, eu tenho uma máquina muito leve lá em casa, eu uso como é que é? É o Black Box, que é muito leve, um ambiente muito leve, eu trabalho com o Debian. Eu uso o Debian, eu instalei um Debian lá, cara. Pô, Debian, como é que é esse negócio do Debian aí, né? Isso em 99, né? Numa conversa de bar assim. Ah, não, cara, ele é legal, eu configurei, ele é super leve. Eu quebrei cabeça, falei, é difícil esse Debian? É difícil, eu quero esse cara aí. Foi daí que eu fui começar a mexer com o Debian, né? Aí ele me arrumou o CDzinho, na época ele me arrumou o CD-ROM com a instalação. A primeira versão que eu instalei foi o Potato, né? Ela tá na versão 2.1, 2.2, eu acho. Era a versão 2.0, mas eu tava na 2.2. E aí eu comecei a brincar, cara. E foi paixão, nunca mais larguei o Debian. O Debian, então, já faz parte da minha vida. Inclusive, o primeiro projeto do governo federal que eu entrei, chamado GSAC na época,
né? Isso aí foi em 2006, foi por causa do Debian. Incrível, né? Eu estava trabalhando numa prefeitura, estava tentando abrir a cabeça do pessoal lá em Mato Grosso, eu era assessor de informática, consultor de informática, né? Diretor de informática numa prefeitura, e a minha ideia lá nessa prefeitura era justamente arrancar o ambiente Windows e botar o ambiente Linux para servidor, por causa da contabilidade e tal. E o pessoal estava difícil convencer eles, né? Mas eu consegui colocar isso nos servidores. E consegui fazer um esquema na contabilidade, fazer uma coisa híbrida, então não mexi na estação de trabalho, mas a infraestrutura foi de servidores, foi Debian. Resumindo, deu um vírus na prefeitura, caiu a prefeitura inteira. Só que não caiu a contabilidade que estava com o servidor Linux. Ou seja, o pagamento não parou. Aí mudaram a cabeça do pessoal lá, né? Porque a infraestrutura da prefeitura inteira caiu por causa do vírus e o nosso servidor com a parte de contabilidade, a parte financeira ficou em pé. Então já ganhei um pouco mais de moral para poder manter o sistema. Aí eu fui para Brasília, eu lembro que eu fui para Brasília em 2006, buscar um projetinho de inclusão digital para a prefeitura, né? Para o GESAC na época, conhecer como é que era, levar antena via satélite, colocar nas escolas, enfim. E aí cheguei lá, eu conheci o pessoal, lá em Brasília, no Ministério das Comunicações, e tinha lá o Vince, né, que tava com problema no Debian para resolver, quebrando a cabeça. Falei, cara, posso te ajudar aí. Eu sentei, eu ajudei ele a resolver rapidinho. O pessoal tudo olhou para mim, pô, você entende Debian? Eu falei, eu uso Debian há muitos anos e tal, já tô acostumado, né, já tô... Pô, cara, você não quer... Manda o teu currículo. Aí eu mandei o currículo, então eu acabei entrando no governo federal em 2006, na inclusão digital, por causa do Debian. Então, assim, a minha vida profissional, a minha carreira profissional foi muito projetada em função do Debian, em conhecimento do Debian, porque ele dá um conhecimento para a gente de infraestrutura, de desenvolvimento, de domínio sobre a computação, principalmente a parte de servidores, e de segurança muito grande. Então, todo o meu background foi Debian. Então, assim, a paixão que eu tenho pelo Debian, tipo, eu sou suspeito de falar, porque, assim, eu tô vivo, eu nunca mais, assim, às vezes por causa de trabalho tem que usar, né, usar o outro sistema operacional, porque faz parte do trabalho, mas, assim, o background meu, minha casa, eu não dependo de nenhum ecossistema fora do Linux do Debian, né? Né? Conheço outras distribuições também, entendo outras distribuições também, mas a minha distribuição base realmente sempre foi Debian. E o Debian tem esse negócio, né? A questão da segurança, a questão da estabilidade é um ponto-chave, né? E aí a gente, estudando mais a questão do servidor, tem que sempre trabalhar a questão da segurança, e eu acabei especializando muito a questão da segurança, né? Então a infraestrutura que eu trabalho, a primeira coisa que eu faço é sempre nos servidores que eu vou fazer instalação e trabalhar, é fazer o hardening para deixar o servidor mais seguro possível, né? E, e em cima disso, é o que eu sempre falo, a questão da segurança para servidores, para infraestrutura, ela não vem só a questão de você ter o sistema operacional. Você tem que ter uma cultura de segurança por trás. A pessoa não pode ter preguiça, vamos dizer assim. A gente vê muito servidor sendo invadido, não é porque o sistema é inseguro, porque o sistema é mal configurado, né? Então, não se toma alguns cuidados básicos para manter a segurança do servidor, né? Desde uma configuração de uma senha mais forte, até desabilitar alguns serviços que estão suscetíveis à segurança e invasão, né? O que eu vou fazer para vocês aqui, a oficina nossa aqui é da parte da manhã, é, é um conteúdo muito denso, assim, não vai dar para poder falar tudo. Então eu fiz um roteiro, tá? Esse roteiro aqui eu vou passar para vocês e depois quem quiser eu vou disponibilizar no computador se quiser baixar. É um PDF que eu fiz, ele tem passo a passo certinho do hardening. Se você pegar aquilo ali e fazer passo a passo, na sequência certinho, vocês conseguem fazer um hardening no servidor de vocês, melhorar, implementar, fazer a configuração de vocês, mas a base ali está certinha na sequência. E a gente vai tentar fazer isso. Aí o que eu vou pedir para vocês? Vai ser meio hands-on isso aí, tá? Vai ser meio mão na massa. Então, quem tiver no laptop aí e quiser pegar, pode pegar o computador para a gente poder fazer, porque a gente vai aplicar isso aí. Instalação de pacote, configuração, arquivo. Que eu acho que o mais importante dessa parte aqui da oficina é justamente a gente estar fazendo isso junto, discutindo. Eu não sei assim o background de vocês, né, de conhecimento, mas provavelmente tem gente que pode ser da segurança assim, até mais atuar mais que eu. Então, se tiver alguém para complementar alguma coisa, eu deixo aberto, tá? Para complementar, para a gente discutir, melhorar. É uma coisa assim, essa oficina é um hands-on e ela é viva, tá, gente? Ela está acontecendo, mas entre a gente aqui, né? Não tem esse negócio de professor para aluno, não. Aqui todo mundo, a gente está junto aqui. Só vou compartilhar uma experiência minha e uma coisa que eu costumo fazer para poder ter um ambiente seguro com um servidor seguro, tá? Bom, basicamente,
Deixa eu. Pode ser, pode ser, pode ser. Deixa eu colocar, eu colocar ali, ó. Aí. Porque eu não coloquei ali, porque às vezes ficar na frente de alguém pode atrapalhar. Deixa eu tentar colocar aqui então, ó. É, é, pode ser. Tá, de frente. Essa câmera que ela é uma câmera muito. Ela abre muito. Tem que deixar mais perto, né? Acho que não tem que deixar perto aqui do. Ficou um pouco melhor. Um pouco melhor. Porque a GoPro não tem como dar zoom, né? Ela não tem como dar zoom, ela fica. Então, gente, fazer um ajustezinho da câmera ali, poder, o pessoal pediu poder, por causa dos slides. Na verdade, não é um slide, tá? É um roteiro que eu fiz, um PDF que eu vou passar para vocês também depois. E aí vocês podem, eu vou tentar compartilhar no meu computador no intervalo. Aí vocês podem entrar no meu computador e já na pastinha já puxar para vocês aí na rede, tá? Bom, então vamos dar uma continuidade. Então eu fiz esse documento, tá? É um documento falando basicamente passo a passo. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui da questão do hardening que a gente faz você vai instalar um computador, né? Vai instalar um servidor novo, uma máquina nova. Então, além de ver a questão do driver, ver compatibilidade, ver o suporte que a empresa dá, por exemplo, para servidores, né? Os da BIOS, do hardware, da placa de rede, que geralmente hoje em dia ele consegue reconhecer, mas, por exemplo, a gente tem servidores, por exemplo, da Dell, ela dá muito suporte para a questão de Debian, por exemplo, Dell, a própria IBM, né? Mas a gente já teve, por exemplo, dificuldade com HP, por exemplo. HP já é um pouco mais complicada a questão de driver para ela, às vezes. Tem que ser alguém da comunidade que faz, porque ela dá mais suporte para outro tipo de sistema, para VMware, para outras coisas, né? Então, a primeira coisa é ver essa questão dos drivers. E logo em seguida, fazer uma consulta, por exemplo, para ver o que está acontecendo na comunidade. As documentações de segurança Debian, né? Que eu tenho os links ali, que é a da Debian Security, né? Que é onde vai falar a questão de segurança, os pacotes, os releases. Antes de instalar o servidor, ele procura a documentação, ela vai pontuar para vocês os primeiros passos que devem ser feitos primeiro, para poder ter uma instalação mais suave, mais tranquila. Então, uma coisa que eu falo, a primeira coisa sempre é fazer a consulta da documentação, né, da documentação sobre a segurança do Debian, como é que a política, como é que ela trabalha, essa documentação é importante ver, por mais que a gente tenha experiência, sempre tem uma coisa que muda. Então, essa documentação, eu sempre estou voltando lá e estou sempre buscando para ver se tem alguma mudança, se tem alguma melhoria, uma versão nova, se teve algum ataque. Então, eu estou sempre ali, como é que fala, interagindo com o pessoal da lista, né? No Debian Security, na questão de segurança do Debian. Então, por exemplo, para quem for trabalhar com a parte de segurança e servidores, a parte de hardening, o que é muito bom é que no Debian Security Advisors tem os conselhos, vamos dizer assim, os conselhos dos especialistas, o que é a melhor coisa que deve ser feita para poder fazer o workaround antes de fazer a instalação, durante a instalação e depois manter a máquina mais atualizada durante um tempo, né? A manutenção da máquina. E vocês podem também fazer a inscrição diretamente no mailing list, tá? Esse mailing list não é aquele mailing list que enche a caixa, não. Eles só mandam realmente quando tem a questão de segurança ou uma coisa importante de segurança. Então, vocês podem criar uma caixinha ali para poder receber só as informações de pé de segurança do Debian, o que deve ser feito para poder manter o servidor sempre seguro, tá? Eu não vou assim, entrar muito em detalhe, porque depois vocês podem entrar ali, eu vou passar a documentação para vocês vão ter depois, pode seguir a documentação certinho. Vamos tentar fazer mais a parte. Bom, então a questão da segurança começa com relação ao particionamento, né? Eu, particularmente, quando eu vou fazer a instalação no servidor, né, até para não complicar muito, quando não é um servidor de alto nível de segurança, que geralmente a gente não é um trabalho de um servidor, por exemplo, da NSA, né, que a gente precisa ter um alto nível de segurança. Geralmente que a gente trabalha, a gente precisa ter um nível de segurança, mas não precisa ser um negócio tão violento assim, entrar em tanto detalhe. Então, eu, particularmente, particionamento que eu faço, geralmente eu separo o sistema do home, sempre. Basicamente, eu sempre coloco em duas partições separadas o sistema do home. Mas,
por questão de conselho do Debian, de como instalar, por questão de segurança mesmo, de fazer o particionamento bem mais seguro, eles recomendam a gente fazer mais divisões de instalação no particionamento, separando a raiz, o root, do home, do TMP, do SR local e assim por diante. Então, existem algumas dicas, né, para evitar, por exemplo, o diretório que tem a permissão de escrita, que geralmente é o home, o TMP e o var TMP. O home é onde a gente vai escrever, que está sempre, tá sempre mudando, escrevendo dado, você está criando um arquivo novo. O TMP e o var TMP é onde o sistema vai estar sempre criando coisa nova, poder instalar e vai apagar tal. Então é um sistema que precisa de escrita. Então é recomendável colocar o home, o TMP e o var TMP numa partição separada, né? 3 partições separadas para eles, com permissão de escrita, tá? Aí logo em seguida, aquela partição que tem dados variáveis, que é os dados do sistema, né? Que está sempre crescendo muito, o log cresce muito, está sempre, né? O interessante de fazer também no sistema, para a gente poder não encher muito, quando a gente tem um servidor ligado a um storage, por exemplo, de grande capacidade, por questão de backup, a gente fazer uma rotatividade log, né, que fica o log principal, e o log que entrou na rotatividade, que entrou no arquivo antigo, a gente manda para o storage, por exemplo, para poder fazer a auditoria depois de log, não deixar no servidor diretamente. Porque se a gente for deixar o log lá enchendo conforme o sistema, o serviço que você tem, estoura o HD rapidão, né? Isso aqui nós estamos falando ainda de HD local, não estamos nem falando de storage, tá? Porque hoje em dia, por exemplo, os servidores que a gente trabalha, o sistema ele fica basicamente, o sistema ele carrega por si só, mas todos os dados geralmente a gente já está taxado num storage de rede. Então, a parte de dados que a gente vai desenvolver já é uma outra questão de segurança, porque, vamos dizer assim, o NetApp e os outros sistemas de segurança de storage já tem um próprio recurso de rollback, de segurança e de backup. Esse caso que eu estou falando aqui é o servidor mesmo, vamos dizer assim, não estou abordando storage, tá? Estou colocando que a gente vai uma máquina nossa ali que a gente tem que botar para funcionar para um provedor, sem depender de storage, tá? Então esse aqui é um cenário mais simples. Aí a adaptação pode ser feita depois. Então o Bunch-var e o varlog, geralmente, o varcache apt archives, que é onde fica também os arquivos de cache de instalação do Debian, é importante ficar também um particionamento separado, porém tem que ser um pouco mais generoso o espaço com ele, tem que ser bem calculado. O problema de fazer o particionamento fora do padrão é que a gente tem que fazer um trabalho de planejamento, de acordo com o tamanho do nosso HD, muito bem feito para poder distribuir. Porque se você faz o particionamento ali, você fixa o particionamento e depois você muda a tua necessidade, cara, mexer com o particionamento é uma dor de cabeça. Então, por isso que eu falo que geralmente eu não faço tudo isso, porque às vezes, conforme o trabalho que você faz, o servidor é muito dinâmico. Então, geralmente, no servidor, por exemplo, um exemplo, eu tenho lá um HD de 200 GB, por exemplo, né? Um SSD de 200 GB. Geralmente eu deixo para o root, eu deixo 50 GB para o root e 150 para o home, que é onde eu vou trabalhar os dados. Porque assim, não vou ter 50 GB de instalação de aplicação do Debian. Então, 50 GB para mim é mais do que o suficiente para eu deixar separado. E o home eu deixo com 150 e aí depois eu faço compartilhamento, faço a parte de segurança dentro do home. Já aconteceu muitas vezes de ter que reinstalar o servidor, e aí como o home está separado, eu não mexo no meu home, eu só vou instalar o root e o home não mexi, está guardado. Por isso que é bom fazer uma partição separada. Mas seguindo as boas práticas, né, a questão de particionamento, seguindo essa padronização, né? Depois vocês vão ter a documentação para vocês poderem fazer uma. Mas eu acho que assim, eu creio que pouca gente faz isso aqui também, de dividir desse jeito aqui. Porque é complexo essa divisão, porque tem que fazer muito cálculo, você tem que saber o que você quer, porque depois que você fixa o tamanho, não tem como mexer mais. Aí você pode até depois mexer, por exemplo, usar o gpart lá, mas às vezes dá problema, você perde o arquivo, ele dá rolo e o servidor, gente, produção, não dá para brincar. Bom, continuando, tem o apt, o SR local também, que geralmente são espaços onde a gente coloca aplicações que não são do Debian, por exemplo, são aplicações de terceiros, né? Que ficam nesse espaço, o apt e o SR local. São, vamos dizer assim, aplicações extras, né? Bom, sistema de arquivos. Isso aqui é para poder preparar o servidor, tá? Pensando antes de preparar o servidor, antes de fazer o planejamento dele. Geralmente, sistema de arquivos, né, é recomendável muito quando você trabalha com o servidor, trabalhar sistema de arquivos com journaling, né? Ou seja, se você tiver problema de dar um pico de energia, reiniciar a máquina, der um problema na instalação, você consegue fazer através de journaling, recuperar e tentar fazer o snapshot do disco. Ou seja, é um pouco mais seguro, né?
Então, geralmente, existem algumas partições principais, que é o ext4, que é o que vem com padrão hoje, né, o mais moderno do Debian, é o ext4, né, o BTRF, o BTRFS, que está crescendo muito, né, hoje o BTRF também, conforme que você vai, o projeto que você vai trabalhar, eu já trabalho com ele também, ele tem outros formatos de snapshot, se você trabalhar, ele tem muito mais ferramenta. Até há pouco tempo atrás ele era considerado novo, mas já tá, o pessoal está usando bastante ele, não só no Debian, mas o Red Hat padrão, o SUSE, está usando hoje o BTRFS, que é muito bom também. O XFS eu usei poucas vezes, mas também é bom. O pessoal, o BSD usa muito o XFS. Mas assim, como padrão, o ext4 é excelente também, porque já vem com o padrão Debian, é excelente. Eu uso muito o ext4 na máquina, nunca tive dor de cabeça. Eu acho que se eu perder dados nesses mais de 20 anos, eu acho que se eu perdi, eu acho que foi 2 vezes no máximo, e não foi nem problema de sistema de arquivo, foi problema de HD mesmo, que não tinha como recuperar, problema físico. Eu não lembro de ter perdido arquivo, mesmo começando no Ext3 lá atrás, depois Ext4, eu nunca lembro de ter ter problema de perder arquivo ou ter corrompido meus dados, porque geralmente quando aconteceu, acho que as 2 vezes que aconteceu foi problema de HD mesmo, HD mecânico, né? Que o SSD hoje é até mais difícil de acontecer isso. A máquina estar funcionando, dar uma pancada e parar de funcionar o HD, né? Por causa do choque. Né? Então, assim, geralmente sistemas que armazenam grande quantidade de dados, que é bom utilizar, né? Que a gente fala que é o servidor de e-mail, por exemplo, o FTP, servidor de arquivo, banco de dados, né? Então é bom utilizar esse tipo de sistema de arquivo que garante mais a questão da resiliência dos dados, né? Bom, enfim, vamos continuar aqui. Conexão com a internet. O que é recomendável, né? Na hora de você fazer a instalação, a gente procurar... Assim, no modo geral, a gente faz a instalação buscando o espelho, né? O espelho, poder fazer a instalação pelo espelho do Debian mesmo, ou um NetInst da vida. Então, a gente praticamente, hoje, é difícil a gente fazer sem conexão com a internet. Mas é recomendável, pelas boas práticas, você fazer a instalação do sistema, né, baixar uma última versão do sistema do Debian, que você vai instalar, né, no DVD, no caso, porque hoje o espaço é bem grande, ocupou muito espaço. Baixar uma instalação, de repente, mínima nele, fazer a instalação desconectada da internet. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é você fazer a instalação do começo no servidor, sem ter nenhum tipo de conexão, para não ter nenhum tipo de problema de alguém tentando craquear o sistema, ou tentando invadir, ou tentando inviabilizar, ou tentando injetar alguma coisa, né, por questão de segurança mesmo. Então, você fazer essa instalação totalmente apartada da internet, né, fazer pelo CD, pelo DVD. Depois que você faz a instalação, sistema base, aí você vai fazer a auditoria de segurança na máquina, vai garantir que ela está segura, e aí você conecta na internet, que você vai garantir que ninguém vai entrar e invadir a tua máquina. Então, essas seriam as boas práticas de você fazer. Instalação apartada da internet primeiro, fazer instalação fora, e depois que você instalou, que você fez o esquema de segurança de fechar a porta, colocou o firewall, criou o usuário, tal, fazer conexão com ele na internet, e aí a máquina já está segura. Aqui eu acho que não vai dar para a gente fazer isso, porque se vocês forem fazer a instalação aí, de preferência uma máquina virtual, né, fazer alguma coisa, essa parte de segurança também serve para a máquina, para o laptop também, tá? Então, se a gente vai fazer, você pode fazer na máquina de vocês também, dependendo da máquina de onde vocês trabalham, é uma segurança que você pode dar maior para a máquina de vocês, pode até simular no laptop de vocês também. Então, é fazer justamente essa conexão, só conectar na internet depois que a máquina estiver pronta, instalada, basicamente. Eu sei que é difícil fazer isso, é complicado, eu também não faço, conforme geralmente a internet é controlada, onde eu trabalho geralmente tem segurança, mas se você for num lugar, por exemplo, vai fazer instalação numa internet pública, por exemplo, no teu computador, ou numa lan house, alguma coisa, aí é recomendável fazer isso realmente, gente, porque hoje tem neguinho que fica ali snifando o tempo todo a rede ali, pode pegar informação e é complicado. Não dá para brincar muito, não. Bom, então a conexão com a internet. E aí a gente vai fazer após a instalação, né? Depois da instalação, né, tomar algumas precauções, né? Que no caso, alterar BIOS, a senha de BIOS, por exemplo, né? Configurar a senha do GRUB, né? Do Lilo, né? Geralmente a gente usa mais o GRUB. Remover aviso de kernel, fazer a configuração lá para o kernel não ficar informando muita informação. O cara, quando entrasse, que os caras entrar na máquina, conseguir snifar, por exemplo, pelo Nmap, não ter muita informação pelo Nmap para saber que máquina que ele está tentando invadir, né? É importante.
restringir acesso de login no console também, evitar que o console, se aumentar o nível de segurança, mesmo a máquina, mesmo o cara tendo acesso diretamente à máquina, sem ser pela rede, mas se ele acessar a máquina diretamente, tentar evitar o máximo possível de conseguir fazer o login pelo console, né? Só se puder o boot ali com pendrive, entrar pelo Groove, aí tem um outro processo, tentar blindar isso também, aumentar o nível de segurança. Restringir as reinicializações do sistema através do console, ou seja, sempre se tiver que reinicializar a máquina, fazer de uma forma que seja remota ou automatizada, evitar acesso ao console, o acesso ao console do servidor mesmo. Somente a equipe responsável pela manutenção do servidor ou a equipe de segurança, né? Ou seja, num data center geralmente assim, numa sala cofre, geralmente quem entra é só quem tem autorização, né? Mas aí em caso, por exemplo, de um servidor, vamos dizer assim, que fica exposto num ambiente, por exemplo, de lan house, né, de um local onde o pessoal tem acesso, ou mesmo local comunitário, por exemplo, né, a gente trabalhou muito com um projeto, por exemplo, de casa de cultura, né, Casa Brasil, Telecentro, que muitas vezes o servidor ele ficava fora ali, né, ele ficava num espaço onde, vamos dizer assim, por mais que ficasse num rack, está exposto, não está numa sala cofre. Então, você tem que aumentar o nível de segurança dessas máquinas para evitar de o serviço não cair, né, manter a resiliência. Aí, bom, o segundo passo, né, outro passo, que é a atualização do sistema, e aí que nós vamos começar a entrar agora na mão na massa, tá? Porque, assim, ali até agora foi um conceitual da preparação do ambiente, para a gente ter isso em mente, para a gente começar agora, daqui para frente, começar a fazer a instalação. Bom, não é novidade que a gente tem que sempre manter o repositório atualizado, né? O apt update aí para a gente tem que ser uma coisa comum, né? Tem que ser feito sempre, até na máquina da gente mesmo. Vocês estão conseguindo conectar? Vocês estão conectados na internet aí? Vocês têm acesso ao repositório certinho? Estão conseguindo acessar o repositório belezinha? Tá tudo tranquilo? Podemos continuar? Bom, então a primeira coisa que vocês podem fazer aí, mão na massa, vamos fazer isso aí, vamos fazer um update, upgrade aí, vamos ver se vocês, que às vezes tem gente que não pode atualizar, pode quebrar o sistema aí, mas se vocês puderem fazer, façam, né? Vamos fazer um update, um upgrade aí, agora para deixar o sistema. E aí vocês. Aí a gente vai começar a fazer agora com a mão na massa, então eu vou dar um tempinho para vocês, a gente vai conseguindo, vai dando um tempinho e a gente vai discutindo, tá? Vocês podem fazer aí o update. Então, tá conseguindo fazer a atualização? Conseguindo atingir, chegar no espelho aí? Beleza? Tá indo? Foi? É o seguinte, que eu não sei o time de vocês, né? A máquina é uma máquina mais lenta, mais rápida, aí eu vou dando um ok, vocês vão me avisando, eu vou continuando aqui, beleza? Pode continuar? Então vamos lá. Bom, uma outra coisa que é importante, muitas vezes quando a gente faz a instalação básica, né, a instalação aquela padrãozão que a gente, né, sobe tudo, instala de boa, é que vem muito serviço que a gente não precisa de rodar, que ele fica rodando na máquina, né, esse serviço fica rodando na máquina. E esse serviço rodando muitas vezes é desnecessário, a gente não vai usar. Então, se vocês fizerem a instalação de um servidor limpo, do zero, fica mais fácil vocês darem esse comandinho aqui para poder fazer o acompanhamento, para ver o que está rodando ali no background da máquina, né? Que como é um sistema mais simples e enxuto, não tem que ter muita coisa rodando, fica fácil de identificar. Máquina pessoal de vocês, talvez, dependendo do que vocês estão instalando, vai ter muito mais coisa. Mas vamos fazer essa auditoria, é importante começar a entender para ver o que está rodando lá no background de serviço de vocês, né? E ver se vocês conseguem identificar algum serviço que não é importante. E aí vocês vão fazer, cada um vai fazer o exercício na tua máquina para começar a desabilitar esses serviços que não são importantes, tá? Então, o primeiro comando que vocês podem dar é isso aqui, ó. Né, o systemctl, né, vai listar os arquivos que estão rodando, o tipo de serviço que está rodando e os que estão habilitados, tá vendo? O grep habilitado. Só vai aparecer o que está habilitado para vocês ali, ó. Aí vai aparecer duas colunas. Uma coluna é o padrão quando você instala de habilitação, se ele vem ativado, mascarado e tal, né, e se ele está habilitado do lado. Então vocês dão uma olhadinha no serviço de vocês, vou dar um tempinho para vocês olharem para vocês aí. Se vocês identificarem algum serviço que vocês não querem, que vocês não precisam, a gente vai fazer o próximo passo, que é desabilitar esse serviço, tá? Ou vocês podem desabilitar o serviço também e depois habilitar de novo. Qual que é a vantagem de desabilitar o serviço, se vocês não estiverem usando? Vocês vão ganhar recurso de máquina, né? É um serviço a menos rodando, é um recurso a menos sendo consumido. Então vocês podem ganhar uma performance melhor na máquina, né? E uma coisa a menos para configurar também. Então vocês podem fazer esse comando aí, tá? Dá uma listada no serviço que está rodando agora. E aí, se vocês identificarem alguma coisa, a gente vai passar para o segundo passo, que é desabilitar esse serviço, tá? Que é esse cara aqui, ó.
Que aí vocês podem fazer, desabilitar o serviço e depois parar ele. Às vezes você desabilita, ele já para, tá? Às vezes você tem que desabilitar e depois tem que parar o serviço, tá? Dá um stop nele aí, bota o CCTL aí. Aí dá um tempo pra vocês fazerem, dá uma olhadinha no serviço de vocês aí, se tem alguma coisinha, vocês podem desabilitar aí. Deu ok, deu beleza, você me avisa. E de qualquer maneira, esse documento eu vou passar para vocês depois. Vocês podem fazer depois, seguindo, passo a passo, né? Testar várias vezes, mudar o de vocês também depois. Bom, uma outra coisa muito importante, que às vezes esquece, que é muito comum esquecer, depois que o pessoal instala servidor, às vezes tem gente que não dá importância, é a sincronia de horário, sincronizar o horário. Por quê? Essa sincronização de horário ela é importante por alguns motivos, né? Muito óbvios, né? A questão da segurança, porque todo certificado que você tiver na máquina, ele vai sempre exigir sincronização de horário. Se tiver horário muito atrasado ou muito adiantado, ele vai ver como uma inconsistência, provavelmente o certificado não vai funcionar. Você vai ter problema de certificação na máquina, né? Certificado SSL, TLS, enfim. Então a sincronia de horário é importante por causa disso. Consistência de log. Se a máquina está trabalhando ali, você está gerando log e o horário estiver errado, o que vai acontecer? Ele vai gerar log com o horário errado. Se você tiver que fazer auditoria, como é que você vai achar em que tempo que essa auditoria está? Se você tiver com o horário e o tempo errado, né? Com a data e o horário errada. Então, é outra inconsistência que pode dar problema na hora de fazer auditoria no servidor, né? Buscar log, buscar informação do que está acontecendo na máquina. Sincronização de tarefa também, né? Você tem um servidor, por exemplo, eles se conversam, um servidor está com o horário certo, o outro servidor está com o horário errado. Quando ele vai se comunicar com outro servidor para poder fazer uma consistente tarefa, gerar um banco de dados, vai dar problema, porque se o horário estiver desincronizado, às vezes a aplicação já vai checar isso antes e não vai deixar rodar. Pô, você vê que está dando um erro lá, uma falha, você não sabe o que é. Às vezes vai ver, depois você vai olhar no log, você vai ver que o horário está errado, você tem que sincronizar o horário, tá? Então a questão de horário é importante. Banco de dados e transações, nem precisa de falar, né? Que precisa de horário, principalmente quando trabalha remotamente, né? Para sincronizar informações. Você tem um cluster ali de banco de dados, um cluster de serviço, tem que estar tudo certinho os horários para não ter problema de inconsistência, né? E a conformidade, né? Usando os padrões PCI DSS e os 27001 também, né? Que exige sincronização de horário nas máquinas. E aí nós vamos fazer agora, vocês vão olhar a máquina de vocês agora, e de repente a máquina de vocês está, às vezes você faz instalação, você esquece, tem máquina que às vezes não está sincronizada. Vocês podem fazer isso aqui, tá? O Crone, ele vem para meio que para substituir o NTP, né? Ele na verdade faz o mesmo papel do NTP Sec, que é o NTP seguro, já embutido nele, tá? Vocês podem fazer isso aqui. Então, o que a gente faz primeiro? A gente pega, define a zona, né, de horário nosso, que é, aqui no caso é Maceió, mas quem estiver em São Paulo, coloca São Paulo, quem estiver em Cuiabá, uma hora menos, coloca Cuiabá. Enfim, faz a configuração de vocês aí para colocar o time zone. Aí esse time zone é o seguinte, aqui é América, mas aí tem São Paulo, Cuiabá, Maceió, eu acho que tem Maceió também, usando esse padrão aqui, ó, tá? Ou vocês podem também usar o dpkg, reconfigure time zone, que daí ele vai dar um menuzinho para vocês escolherem lá, o time zone que vocês querem colocar na máquina, tá? Fez essa primeira parte, configurou o horário local onde a máquina vai sincronizar o horário da tua região, aí vocês fazem a instalação disso aqui, tá? Que é instalar o Crone, o Crone que ele faz, ele já mantém a máquina sempre atualizada, ele vai no servidor do NTP, buscar lá, mantém a máquina atualizada de acordo com o servidor que você apontou, né? Geralmente o Debian tem um servidor próprio, mas geralmente eu uso servidores do NIC-BR, né? Eu uso da nossa região aqui do NIC-BR, porque está no Brasil, é mais rápido, responde mais rápido, tem segurança e tal. Então eu faço a configuração para cá. E aí vocês podem fazer a configuração do arquivo, tá? Que aí vocês vão ter que inserir lá embaixo, por exemplo, esses dois, os dois servidores, né? Que aqui você, no caso, vai fazer a edição do arquivo, etc, cronconf, e vai adicionar esses dois caras aqui, ó, o server, né? Server, que é o servidor que vai buscar. Geralmente eu uso o a.ntp.br e eu uso o gps.ntp.br. Aqui na documentação até a noite eu esqueci de mudar ali, ó.
tá? Na hora que eu busquei lá, eu esqueci, eu fiz a pesquisa, esqueci de mudar aqui, mas geralmente eu uso isso. O ANTP e o GPS NTP, tá? Então você muda um arquivo, depois que você fizer a edição, né, instalou o clone, fez a edição do arquivo do arquivo de configuração do clone, fez a configuração embaixo do server ali, ó, da configuração, vai fazer o quê? Reiniciar o serviço, né? E aí bota o serviço para funcionar. Restart ele, né? Reinicia ele novamente e manda sincronizar, fazer a autossincronização. Pode falar. Por que a escolha do Crone, sendo que já vem o SystemD, tem o TimeSyncD, aquele serviço? Nas pesquisas que a gente fez sobre a segurança do Debian, a questão da instalação, a própria documentação nova está falando do Crone. O Crone é novo. O Crone ele vem com ele já tem embutido nele o NTPsec, que é o NTP com segurança já. Então ele já tem o NTPsec como um protocolo embutido já nativo. Então, assim, eu tenho colocado para seguir na documentação, que é uma coisa nova que tem, né? O SystemD, porque assim, hoje em dia você faz a instalação, o próprio SystemD já está fazendo a sincronia. Mas tem vezes que você instala a máquina, por exemplo, pega um sistema um pouco mais antigo, ou deixa de fazer uma configuraçãozinha, ou muda para um outro sistema, o initd, por exemplo, esquece, já não tem a questão do horário. Então, na verdade, isso aqui é um checklist para não esquecer, né? Então, você tem um checklist ali que você vai fazer a adaptação. Ah, eu vou usar o NTP, o NTPdate, que você quer mudar, você muda, mas o Crone é justamente por indicação, é uma coisa mais, uma ferramenta nova, com protocolo novo, e aí tá, as novas versões estão vindo com o Crone já. É por isso. Bom, então fez essa parte da parte da data e da hora, tá? A gente vai começar a fazer a configuração de login. Antes de qualquer coisa, primeira coisa, instalou a máquina ali e tal, o horário, vou definir os usuários ali, fazer a configuração de usuário. Por prática de segurança, né? Nunca você usa o usuário root direto, nunca, nunca. Usa sempre o sudo, tá? Sempre o sudo. Evita de dar o su lá, ou se logar como root e fazer trabalho na máquina como root. Primeiro porque a gente perde rastreabilidade, né? Se você fazer tudo como root lá, se todo mundo tiver acesso ao root do servidor, eu estou falando isso que é óbvio, né? Mas eu estou repassando mais uma vez porque faz parte da palestra de dar uma puxãozinha, não um puxãozinho de orelha, mas dar uma dica, né? De falar, faz parte do conteúdo. Mas nunca você usar o root direto, né? O root você criou o sistema, criou a senha dele ali, deixa ele guardado. Deixa até ele como backup. Em última instância, se você tiver algum pau na máquina, você tinha que acessar, não tem mais acesso ao usuário, quebrou o banco de dados, sei lá, deu algum problema, o root é você usar em último caso, que é o root fica no cofre guardado mesmo, você não usa. Por quê? É importante cada um ter o seu usuário de operação, e se o seu usuário tiver permissão de administrador, ele ter como você usar o sudo. E com o sudo você consegue, você tem mais uma camada de configuração que a gente ganha com o sudo. Por que que acontece? Você pode restringir, conforme o usuário, o administrador, o que ele pode fazer na máquina ou não. Por exemplo, eu vou configurar um servidor. Tem eu e mais um vamos dizer, é o gestor principal da máquina. Então a gente vai ter um sudo com toda a capacidade. Mas, por exemplo, tem pessoas às vezes que precisam ter acesso administrativo de instalação, alguma coisa, mas a gente não quer que ele mude senha de ninguém e não quer que ele faça certas operações. O que a gente vai fazer? A gente vai bloquear esse sudo dele para não fazer nem mudar a senha do root, nem mudar a senha de outro usuário. Então você vai lá no sudo, coloca lá o parâmetro e ele não consegue mudar mais. Então a gente ganha uma flexibilidade na configuração dos usuários. É importante isso, para a gente conseguir definir o papel de cada um e usar o sudo para dar certas permissões na máquina do que ele vai fazer na máquina. Então a gente ganha o quê? Também rastreabilidade. Porque a gente vai saber quem está fazendo o que na máquina, o horário, tudo certinho, bonitinho. Então fica fácil de fazer rastreabilidade. Deu um problema na máquina, vou lá ver o log, vou procurar, vou saber quem está fazendo o que na máquina. Se você tem um usuário só, padrão, aberto, todo mundo usa um usuário X, né? Bota lá, porque a máquina é uso comum, e aí eu vou criar um usuário, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui, por exemplo, administrador BD. E aí você dá um usuário, todo mundo usa aquele administrador BD. E aí, se alguém der um problema no banco de dados, até fazer um ataque, fazer alguma coisa no banco de dados de propósito, né, quer se vingar, por exemplo, quer ir lá e apaga o banco de dados. Como é que vai saber quem fez o quê? Então é importante ter cada um seu usuário com um padrão de configuração e com os papéis certinho, né? Que é basicamente o que está falando ali, ó. Restringir privilégio, auditação, né, evitar login direto como root, delegar permissões específicas, enfim. Então, o Debian, ele não vem, quando você faz a instalação, ele não vem como padrão instalado nem o sudo, né? Você vem o root e o usuário comum. Você não vem com ele ativado o sudo, você tem que ativar o sudo no Debian, tá?
Então você tem que fazer o quê? Fazer a instalação do sudo nele, né? apt install sudo. Aí você tem que pegar o teu usuário que você criou e aí dar permissão para ele poder estar inserido no grupo sudo. Porque se você não tiver inserido no grupo sudo, você tem que depois fazer outro tipo de permissionamento para ele. Que esse aqui é a boa prática. O Debian tem um passo a mais que é diferente do Red Hat. O Red Hat você colocou o usuário no grupo will, ele já virou, já pode usar o sudo, tá? No Debian não, você tem que instalar o sudo, colocar no grupo sudo e autorizar ele para ter os permissionamentos lá no sudo, tá? E aí o que acontece? A gente faz o quê? Faz a instalação do sudo, tá? Adiciona o usuário no grupo sudo, dá uma conferida se o usuário tá, né? Group lá, o usuário, né? Pro Group Fox, por exemplo, para ver quais grupos que eu tô. Tô no sudo, tô. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer através do vsudo, eu vou fazer vou colocar meu usuário dando permissão de root para ele também, tá? Para quando eu fizer a operação, sudo algum comando ou sudo me transformar sempre para administrador, eu já tenho, estando com isso aqui, eu tenho que estar com permissionamento ali. Se eu tiver no grupo sudo instalado e não mudar não der o vsudo e não fizer a mudança ali não me inserir aqui dando permissão para mim no sudo, eu não vou conseguir fazer nada. E não adianta, eu tenho que fazer todo o passo certinho para conseguir, tá? Então esses aqui são os 4 passos basicamente. Até esse momento, se vocês repararem, a gente está fazendo como superusuário. Por quê? Eu não tenho usuário ainda, eu tenho que configurar. A partir da hora que você configurou o usuário de vocês, esquece, não vai usar mais root. A gente vai sempre usar sudo daqui para frente, tá? É feito de propósito, pedagogicamente eu fiz assim. Instalou o usuário, colocou daqui para frente, a gente vai usar só sudo. Vai digitar algum comandinho sudo a mais ali, fazer tudo com sudo, tá? Não sei se a máquina de vocês... Todo mundo está usando o Debian aí? Tem alguém com outro sistema operacional? Algum outro sistema operacional? Ou é Ubuntu, alguma coisa? O Ubuntu é igual. O Ubuntu é tranquilo, é igualzinho também. Mas se for tipo assim, se for já algum o Alma Linux, o Rock Linux, já é diferente, porque é Red Hat. Mas é nessa mesma linha, tá? Conseguiu? Pode passar? Pode continuar? Então tá. Então, continuando, pode ver que a partir de agora, ó, a partir de agora a gente vai estar, tudo aqui agora vai ser sudo, tá? O que está com o dólar, por exemplo, e não tem o comando sudo, é porque vocês estão executando como usuário normal, tá? E aí o que tiver com o sudo, porque depende de permissionamento poder fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma senha forte, por exemplo, para o usuário, para o root, tá? Então a gente vai rodar esse hashzinho aqui do OpenSSL, né? Porque ele vai gerar uma senha bem forte, diferente, que aí o que acontece? Não dá para decorar. Porque o grande lance é esse, senha de root não dá para decorar. Você vai ter que anotar isso no papel e guardar num cofre. Né? Usar só em caso de necessidade de segurança mesmo. Caso contrário, porque geralmente a nossa senha, a gente tem um padrão que a gente cria a senha pra gente, para poder facilitar memorizar. Se for criar um hash, como é que a gente vai decorar um hash de 64 bits, cara? Não tem como. É loucura. Mas para root, para guardar no cofre, dá para fazer. Então vocês podem usar esse OpenSSL para gerar uma senha randomicamente, né? Com 24 posições, né? Usando base 64 com 24 posições. E aí vocês vão lá e mudam a senha do root. Acabou de fazer a instalação, a primeira coisa, definiu a senha do root, guarda no cofre e esquece. Não existe mais root na máquina. Root é só para caso de emergência, tá? E aí, um próximo passo importante, que geralmente a gente está desenvolvendo na máquina nossa, máquina pessoal, a gente não faz isso aqui, porque a gente depende de histórico às vezes no terminal. Você para apagar o histórico, você não dá um maior problema para a gente se perde. Mas para servidor, para evitar de nego fazer exploração do servidor e buscar o que está sendo feito, achar uma senha de alguém que digitou no histórico lá, porque o histórico fica lá você digitou lá a senha no histórico lá e em padrão de texto, ela vai aparecer o histórico. Então o histórico vai pagar por causa disso, né? Se qualquer operação digitando senha, o histórico, o cara entrar e ver, conseguir acessar o histórico, ele vai ver o que está sendo feito na máquina. Então, no servidor, nesse caso de servidor, é recomendável fazer isso, desabilitar o histórico. Tá? Para não ter histórico de comando lá. Porque o que acontece? Geralmente, o servidor em produção, a gente não fica acessando o console de servidor. Geralmente, o servidor é um servidor de banco de dados, é servidor web, a gente vai usar outro serviço, a gente vai usar o servidor para operar ele. Então, você pode desabilitar. É o administrador que vai ter que ralar depois, se tiver que manter ele, vai ter que ralar depois. Mas aí é problema parte de segurança. Né? Qual que é a relação? Né? Quanto mais segurança, menos cômodo é. Quanto mais cômodo, menos segurança. É inversamente proporcional. Então, você tem que escolher se você quer segurança ou comodidade. Vai ter que avaliar. Bom, enfim.
Fez a configuração, desabilitou o sistema de arquivo, o store do servidor. Próximo passo é fazer a segurança do SSH. Ah, cara, aqui que está o negócio. Geralmente é SSH. SSH, mesmo na minha máquina, eu não faço, só faço com chave SSL. Só. Primeira coisa que eu faço com acesso a SSH, eu não faço SSH habilitando o usuário com senha. Eu faço com chave. Eu crio a chave e aí eu aponto o seguinte: se eu tiver a chave, eu entro no servidor. Se eu não tiver a chave, eu não entro. Não adianta. Nem uso senha, é chave. E é uma chave já um padrão, inclusive, novo, né? Que é o ED 25519. Ela usa um sistema de criação de chave elíptica. Ela é mais forte que o RSA. Então, primeira coisa que eu faço no servidor é isso aqui. Eu faço a configuração por chave. Eu não sei se vocês fazem isso. Se vocês não fazem, quem não faz aí, não sei se todo mundo faz. Quem não faz, eu recomendo fazer agora, aprender a fazer. Porque que acontece? A diferença da chave que você tem, principalmente para acesso remoto, quando você tem um usuário e senha sem a chave, e às vezes você, alguma outra máquina, o cara saber tua senha de outra máquina, ele consegue acessar. Se você tiver a chave na tua máquina, só se você tiver a chave que você é no servidor. Se não tiver, você não entra. Então você garante que a tua máquina tem acesso, mas que nenhuma outra tenha. A não ser que você queira que a outra máquina acesse e passe a chave para outra máquina. Caso contrário, ou seja, é como se fosse um tokenzinho, né? Sem token você não entra no servidor. Então isso aqui eu faço na minha máquina pessoal. A primeira coisa que eu faço na máquina é a configuração de SSH, tá? Então quem não fez, quiser fazer, vai ter documentação depois também, vocês podem seguir a documentação. Então, não, eu crio senha, mas na hora de acessar o servidor não fica pedindo senha para mim. Não, sim, eu coloco, porque assim, eu coloco. Porque ele pede, é uma forma que eu tenho, por exemplo, é mais uma camada de segurança para mim. Porque depois que ela está funcionando a chave ali, beleza, eu não vou precisar ficar entrando senha toda hora, né? Só se eu tiver que abrir ela, eu mudar a configuração dela, ela vai pedir a chave, vai pedir a senha de novo, né? Sim, eu coloco, eu insiro, sim, eu coloco, assim, eu crio a chave com senha, né? Porque eu tenho dois formatos, tem a chave de configuração da senha, quando eu vou criar um certificado maior, tem a chave para poder mudar a configuração da chave, ou fazer, toda vez que eu acessar a chave, eu tenho que entrar com a senha. Esse acesso com a senha que eu tenho que acessar toda vez, eu não boto senha. Porque o que acontece? A chave está na minha máquina, eu quero a chave para entrar no servidor. Eu não fico toda hora, né? Já poder facilitar. Agora, se você quiser habilitar para colocar mais um nível de camada de segurança, você habilita lá a senha, que toda vez que você acessar o servidor, ele vai pedir a chave para você, vai pedir. Então, beleza, aí é mais uma camada de segurança, né? Que aí seria importante fazer. Se você estiver num ambiente de alto nível de segurança, cara, você vai ter que fazer, pra você entrar no servidor, você vai ter que passar por fazer 5 passos antes de entrar, né? Mandar a chave para o teu celular, aí depende da configuração da segurança, né? Porque assim, nós estamos fazendo a questão de segurança, o básico, não estamos fazendo no nível militar, né? Nível militar já é um negócio mais hardcore. Nível militar tem que fazer hardware no kernel. A gente tem que fazer uma modificação de configuração de kernel. Aí já é uma outra. Aí a brincadeira já muda de nível, entendeu? Aí tem que descer pro play e saber brincar. Porque aí o negócio é que até você conseguir arrumar o kernel, compilar certinho e tal, dá maior problema. Nem trouxe aqui agora, porque também nem uso quase. Eu tô até enferrujado. Mas assim, o que a gente está fazendo aqui é o básico da configuração de servidor de forma básico do básico. Mas só esse básico já está 90% à frente do pessoal que faz instalação normal, entendeu? Se todo mundo fizesse isso aqui, a gente não ia ter um ambiente mais seguro, porque o que tem muitas vezes o cara, um serviço indisponível, servidor caindo, você vai ver por que o servidor caiu. Pô, o cara colocou uma senha padrão, o cara não colocou senha, deixou o serviço aberto. Sabe aquelas configuração porca que o pessoal faz? Acontece muito isso. E a gente eu trabalho muito com servidor, eu sempre fui muito chato no negócio de segurança. Se eu fizer o básico, eu já estou 90% na frente. Se eu fizer o básico, eu estou correndo 1% de risco de ser invadido. Do que a pessoa que não faz nenhum básico está correndo risco, né, deixando a máquina aberta. Mas dá para colocar senha. Mas daí é mais uma, você vai ter que ter mais uma, além de você logar no SSH, você vai ter que toda vez colocar a senha da chave. Ah, sim, não, então, sim, com certeza. Mas assim, dá para colocar a chave e fica mais um nível de segurança. Perfeito. Bom, então isso aqui, gente, cria a chave, tá? Aí, esse procedimento aqui, a gente faz se a gente tiver numa máquina separada. Eu estou configurando o servidor, eu tenho que mandar a chave para o servidor. Então, eu conecto e mando a chave.
Se eu tiver no meu servidor local, na minha máquina local na hora, não precisa fazer aquilo ali, porque eu já faço a cópia, né? Eu crio a chave e já mando a cópia para o SSH direto ali na própria máquina que eu estou fazendo a configuração. E aí é importante a gente criar, né? Tirar dar o permissionamento para o diretório .ssh, dar o permissionamento set, né? Para poder escrever que tem que ter esse diretório. Mas a chave, a chave autorizada é de colocar o 400, tá? O chmod 400. Só leitura, nem escrita e leitura, mesmo pra gente, só leitura, para evitar de o cara entrar e mudar a chave, apagar alguma coisa, tá? Então, só a gente tem acesso a essa chave. Aí, faz a edição do arquivo shconfig, a gente faz algumas configuraçõezinhas lá no shconfig, tá? Que é isso aqui, ó, geralmente eu faço. Primeira coisa que eu faço, né? Eu mando fazer autenticação por chave pública, depois eu tiro a autenticação por password, porque já está usando já a chave, para facilitar o acesso. Aí eu defino no SSH quem são as pessoas que vão acessar o SSH. Eu restringo o acesso das pessoas, tá? Usuário 1, usuário 2, usuário 3, tá? Não permito o acesso de um servidor SSH com root, tiro o acesso de root do servidor para o SSH. Altera a porta, isso já fiz vários testes, por exemplo, se você tem um servidor público e você tem a porta padrão, cara, você vai entrar no log ali, o que vai ter nego da China tentando atacar o teu servidor, tentando fazer spoof no teu servidor para tentar entrar, tentativa, tentativa, tentativa. Cara, você muda a porta para uma porta alta, já cai tipo assim 90%. Tem os caras que ficam robozinho procurando, mas bem menos tentativa de conexão. Às vezes nem tentativa tem, porque daí os caras têm que ficar... Porta alta é muito custoso ficar procurando porta alta, os caras procuram as principais portas, né? E aí, se tem isso, porque tem muita gente mantendo a porta padrão no mundo inteiro aí, então os caras nada de braçada. Só de fazer isso aqui, você já tira o servidor da linha da mira dos caras já em 99%, né? Para ter bem menos problema no log. Reinicia o SSH, né? Para ele poder buscar a configuração nova. E aí, isso aqui é importante, gente. Isso aqui é uma coisa que tem lá no manual. De você manter o próprio SSH, você dá esse comando aqui para poder manter ele já sempre com atualização automática. Ah, tá. Porque a bateria ela tá. Cara, o GoPro é complicado. Vai ter que manter ele mesmo. O Daniel tá filmando ali, que acabou a bateria, cara. Ela é pouco tempo. Deu 40 minutos de bateria com uma GoPro, tá bom. Bom, continuando aqui, gente, que se for parar para colocar, para carregar, ele vai perder muito tempo, né? Eu deixo, ele tá gravando ali também depois, aí logo do intervalo eu vou tentar colocar o celular para gravar ali. Bom, aí é o seguinte, é importante manter o SSH atualizado, tá? Então esses dois procedimentozinhos aqui, ó, ele vai ficar atualizando sempre automaticamente. Saiu alguma atualização do SSH, por um bug de segurança, ele já vai avisar, já vai instalar e manter o SSH sempre atualizado, tá? O SSH é muito crítico, porque um bug de segurança no SSH, ele pode dar um acesso para uma pessoa, um estranho no computador, né? O OpenSSH não permite a mudança do kernel. Então, se o cara quer fazer um documento, em cima baixo, ele vai identificar o kernel que eu vou OpenSSH. Só posso melhorar, no máximo, a número da versão, mas ele tem que alterar o exemplo binário dele. Tem alguma outra versão, algum outro SSH certo para você recomendaria? Eu, sinceramente, eu basicamente eu uso o que está no pacote do Debian, por uma questão até de compatibilidade com o repositório, evita um problema de manutenção. Então, assim, tem outros que eu já andei olhando, mas eu nem me preocupo muito com isso, porque o time de segurança tem um trabalho que eles fazem no próprio repositório, então a minha atualização nele, a instalação e a manutenção dele é mais fácil. Até por esse comando aqui, que é uma coisa que geralmente o pessoal não faz, se ele lançar qualquer bug de segurança lá no repositório do Debian, automaticamente já puxa, eu nem tenho que me preocupar em ficar reinstalando de novo. Se eu pego uma outra versão que não seja padrão, que tem várias, né, que dá para poder instalar, é mais um probleminha para ficar me preocupando, talvez, poder manter ele atualizado, né, dependendo muito da operação. Então, eu nunca me preocupei em procurar uma outra versão.
Porque eu já uso do repositório do Debian já, porque assim, a manutenção fica mais fácil. Fica mais, a minha, vamos dizer, uma preocupação a menos que eu tenho dentro de tanta coisa, né? Mas assim, com certeza, eu acho que vai explorar nesse nível mais baixo, conforme vai entrar um servidor de segurança no padrão militar, aí é importante, de repente, o cara pensar que vai depender do projeto da pessoa também, né? Aham. Então, mas o que acontece? Os caras também estão procurando a rede, os robôzinhos estão melhorando também. Por isso que, tipo assim, não é só mudar a porta, a gente tem que fazer todo um procedimento, um processo maior, que mesmo que o cara tá batendo na porta, ele não consegue entrar. Sim, sim. Aham, aham, aham. Sim, sim. É, os caras sabem o que que eles estão tentando invadir, né? É. É, porque já conheci, é uma aplicação conhecida, os caras vão explorar, é. Sim, sim. Então, porque a segurança é o seguinte, é engraçado, né? Pra você ver, tudo tem que ser bem medido. Vou aumentar a segurança, vou usar uma outra aplicação para mudar a segurança, mas de repente a aplicação que você quer mudar a segurança, ela já é conhecida. Então você abre mais uma brecha de exploração. Então, assim, eu acho que o grande lance da segurança, quanto mais low profile você for, mais simples, mais low profile, melhor. Porque aí você evita os caras ficarem explorando coisa nova. Porque, assim, é igual, por exemplo, os caras sabem que tem aplicativo X de segurança. Os caras vão entrar no servidor, vão tentar explorar todos os aplicativos que tem. Né? Os caras vão tentar de um, de outro. Se você está fazendo um aplicativo, por mais que seja padrão, o ideal seria, por exemplo, no OpenSH, fazer isso, modificar ele ali para deixar mais low profile, para o cara não saber o que ele está atacando. Porque o importante de um ataque de servidor é o cara não saber o que ele está atacando. Tem que deixar o cara no escuro. Tem que deixar o cara no escuro totalmente. Quanto mais no escuro, melhor. Então, mas de repente, mandar um e-mail para os caras, mandar um contato para eles de repente, porque a comunidade é boa por causa disso, entendeu? De aceitar, porque é uma ideia, uma ideia importante e interessante. Mas, de repente, por que fizeram isso? Mas de repente um compliance da aplicação, de repente deu algum problema, ou de repente os caras esqueceram, vai saber. Eu acho que é importante fazer o contato com eles e mandar, falar, ó, tentei fazer tal coisa, tal coisa, ele tem que responder o porquê disso, né? Deve ter uma lógica por trás, né? Ou um erro, uma lógica ou um erro. Se for uma lógica, não vai mudar. Se for um erro, eles vão corrigir, né? Bom, gente, então, isso aí, tá? Bom, o próximo passo é fazer a configuração básica de firewall, né? A gente tem a questão do firewall ativado. O firewall é um carinha chato às vezes. A gente tem que saber configurar o firewall. Por quê? Você levanta um firewall por padrão ali, acabou o teu serviço. Uma porrada de serviço não abre, porta não fecha, começa a dar uma porrada de problema e muitas vezes é só questão de conectividade com porta, né? Porta, permissionamento. Então, eu sei que mexer com firewall é um troço chato, mas a gente tem que fazer bem planejadinho. O que é que a gente fala? Quando a gente fala de instalação no servidor, é um servidor bem planejado para a gente conseguir fazer, deixar documentadinho para a gente poder, se a gente tiver que fazer uma engenharia reversa para entender o que está acontecendo, a gente consegue voltar no histórico e ver onde estão as configurações, né? Por isso que é importante fazer um planejamento de instalação do servidor. Então, o que eu faço? Instalou o servidor, geralmente tem o iptables, tem o FW que faz, na verdade, a mudança também no iptables lá, das regrinhas, é uma interface que fica mais fácil de trabalhar. E aí o que eu faço? Né? Dá a permissão para o SSH para acessar o SSH, a permissão da porta que foi criado o SSH, né? Você tem que colocar, se tem a porta aberta lá e fechar a porta, você não vai conseguir nem entrar nela. Então você tem que também dar o permissionamento para a porta. E aí vai depender muito do serviço que vocês vão fazer. Por exemplo, eu fecho qualquer entrada, eu fecho todas as entradas como padrão de entrada e abro só a saída. Eu só deixo permissão para eu buscar, não deixo nada entrar. E daí em diante, é um padrão, eu vou refinando a regra, né? Vou arrumando a regra. E aí, geralmente, por exemplo, a porta 80, 443, né? Depende do serviço que eu tenho. É um exemplo só, tá? Mas a UI do Ranger, por exemplo, não está nem usando 80 mais, está usando tá usando a 6443 ou a 443 também agora. A 80 a gente nem está usando mais porque não é seguro, né? Então aqui eu fiz, por exemplo, um exemplo usando o Ranger, por exemplo, tá? Acessando o banco de dados pelo etcd, a porta 23, 79, 23, 80, acessar o API do Kubernetes, por exemplo, a 6443, né?
Então, assim, é você realmente, de acordo com o serviço que você vai ter, se eu tenho um serviço só rodando e não tem mais nada para acessar no servidor, você abre a tua porta SSH para você ter acesso e somente o serviço que está liberado naquele servidor. Ponto. Né? Se a gente faz esse refinamento, porque o que acontece? Eu uso muito o Nmap para poder testar. Eu vou lá, faço a instalação do Nmap lá, PN, para ver o que está de porta aberta e faço as checagens. Cara, é uma grande ferramenta que tem para você ver o que está aberto e o que está fechado, para você poder fechar as portas. Não sei se vocês têm o hábito de usar o Nmap. O pessoal usa o Nmap aí? Todo mundo usa o Nmap? Você já sabe usar o Nmap, né? Então, beleza. Então, o Nmap é uma coisa que eu uso para poder fazer auditoria. Eu quero ver qual porta está aberta. Instalei o serviço, dou um Nmap lá e vejo que está. Opa, essa porta eu não quero. Vou lá e fecho. Essa aqui eu não quero. Opa, essa aqui tem que abrir. Então eu vou, faço através do Nmap, eu faço um mapeamento de porta que eu quero de acordo com o serviço que eu tenho, e aí eu crio minhas regrinhas no Firewall. Depois que eu faço a regrinha no Firewall, eu vou lá e tento fazer um ataque, né? Tento fazer uma simulação de porta aberta para ver o que está rolando. E aí eu faço uma outra máquina, tento acessar, porque daí eu pelo menos eu garanto isso aí. E aí eu vejo como é que o log está reagindo também. Então eu faço depois uma verificação, né? Passo um pente fino, né? Faço entrar com o Nmap, faço os testes e tal, e vou ver o log se o log está registrando isso. E aí eu consigo ter como é que está mais ou menos a segurança do meu servidor depois que está instalado, tá? Aí faz o padrão de porta, né? Abre as portas, dá o permissionamento e tal, né? Habilita ele para ele estar funcionando sempre que o boot ele já vai estar habilitado, né? Desabilita também o store do root, que lá ele desabilitou o store do usuário. Aqui é a história do root, tá? Desabilita o store do root também. E aí, o grande lance, né? Política de senha. Por que política de senha? Isso é importante a gente ter no servidor. Por quê? Dependendo se muita gente acessa, eu vou forçar o cara, na hora de criar senha, usar uma política de senha. Porque se eu deixar para o usuário conforme o usuário, ele vai criar a senha com a data de nascimento dele. Vai criar uma senha óbvia, vai criar um 26456. E aí, o que acontece? Você faz todo o trabalho do hard servidor. Aí deixa o cabeçudo do cara criar a senha dele lá. Pronto, já era. Já foi a segurança embora. Então, para você conseguir manter o compliance do seu servidor, para forçar a manter o nível de segurança, é importante a gente criar, através do PW Quality, do PAN, criar um processo na hora de o cara criar a senha dele, vai ter que seguir os padrões de 2 senhas caractere, tantas numéricas, não pode repetir senha. Então, você tem que forçar a política de senha do que deixar na mão da boa vontade do cara, porque você não sabe quem está criando senha ali. E o mais engraçado, gente, o cara pode ser de segurança. Já aconteceu de colega ser de segurança, o cara me cria uma senha fácil de quebrar, fácil intuitivo, inclusive, entendeu? Por mais ou você vai criar lá de forma temporária, esquece de mudar a senha. Então, desde o começo já força a política de senha. Vai criar 12, tamanho 12 no mínimo, com as regrinhas. E aí que é importante nessa política a gente fazer a instalação da biblioteca PAN, para poder fazer isso aí, para criar essa política, tá? Isso aqui ele é um pouquinho chato no começo de entender, mas depois que eu entendi, eu não largo mais isso aqui não. Que ele é chato de configurar, mas depois você configura, você cria o script lá, acabou, já era. Então, assim, fazer a instalação do libpan, PW Quality, né? E aí fazer a configuração. Fazer a configuração do PW Quality, tá? Então, o que eu coloco ali na senha, ó? Tamanho mínimo de 12, tá? A quantidade, se o cara, por exemplo, trocar a senha, ele não pode usar, tem que usar acima de 4 caracteres, ele não pode repetir 4 caracteres da senha antiga, que ele não deixa, se criar senha nova, ele tem que criar uma senha nova de verdade, não pode usar parecida com a anterior, tá? Tem que ter pelo menos um dígito numérico obrigatório, tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, tem que ter pelo menos um caractere especial, tem que ter pelo menos um minúsculo também junto. Então, assim, você define, né, o que você quer de caracteres ali, de acordo com você desenha a tua senha. Aqui é um exemplo só, tá? Geralmente eu coloco mais, eu coloco tipo 3 caracteres especiais, 4 numéricos. Como é que está a ordem de caracteres que tinha na senha antiga, ele pede a senha antiga para... Isso, pede a senha, sim, ele pede a senha antiga para poder mudar para nova. E tem um outro detalhe também, na hora de fazer essa mudança, ele consegue fazer, eu acho, ele deve gerar um hashzinho lá para poder fazer a comparação. Ele der um hash anterior com um hash novo, e ele consegue fazer essa comparação para saber se a senha é igual também, né? Cara, aí você me pegou, porque eu realmente não sei. Não entrei nesse nível de detalhe. Mas pedindo a senha antiga, porque ele tem que fazer a senha antiga para ele permitir você mudar. Quando você coloca a senha, ele vai comparar. Ele vai ver a comparação e não vai deixar passar. Por isso que ele pede, entendeu? E é importante a gente fazer isso, porque
esse trabalho, depois que a gente der uma vez só, depois que a gente aprender a usar isso, já tem um arquivo de configuração, fica fácil replicar. Por exemplo, botou o limite ali de 4. Aí a próxima senha tem que ser diferentes 4. Mas depois, quando pedir para mudar de novo, ela vai comparar com a primeira senha, tipo a anterior, ou o cara pode, por exemplo, mudar, aí depois que passou o tempo dessa senha, ele voltar para a anterior, só que tipo ele não vai perceber. O Panquality tem um negócio interessante nele, que é a questão do tempo de histórico que ele tem atrás. Então, por exemplo, você pode fazer essa modificação, se você fizer isso em menos de X tempo, ele não deixa você repetir. Você tem que passar um tempo maior para você conseguir voltar à senha anterior. Porque ele vai fazer essa checagem. Agora, eu tenho que estudar melhor, porque eu não sei como é que ele faz isso por baixo lá. Eu sei que ele consegue fazer isso, para evitar de o cara fazer isso. Eu mudo assim, mudo de novo e tá beleza. Ele não deixa fazer isso. Porque é justamente poder evitar isso. E no caso que o cara esqueceu a senha e vai fazer um reset de senha. Aí, tipo, você teria que entrar com o usuário root e fazer o reset. Então, se você está como usuário com o sudo e não tem acesso ao superusuário, aí você está na mão de quem tem o superusuário, porque daí você consegue fazer só com o root. Nesse caso que o root pode ser utilizado, ou uma outra pessoa com acesso total do sistema de administrador. Ele pode chegar e dar o reset na configuração. Então, isso vai depender de uma outra pessoa com um nível de segurança alto para poder dar esse reset para você. Porque, em última instância, ele entra na configuração e ele faz um reset na configuração do PW Quality. Ele reseta o histórico e aí você começa de novo. Então, isso depende de uma outra pessoa fazer isso. Mas se você perder, você vai depender de outra pessoa poder fazer essa modificação. Isso aí até é um nível de segurança que ele tem. Porque se você não tem esse nível de segurança, fica fácil manipular a string, né? Vai ficar mais fácil você poder fazer isso aí. Bom, gente, continuando aqui, tá, proteção de kernel, né? Esse aqui não é aquela parte do hardening que a gente faz com compilação de kernel, isso aí é só a questão do cctl, né? Do cctl lá, para poder controlar lá as mensagens que o kernel dá. Então eu faço, geralmente aqui lá no cctlconfig.conf, eu mudo basicamente esses três parâmetros aqui, né? Para evitar ataque contra SymFlood, ficar mais difícil prever os espaços de memória, ou seja, o cara faz exploração de brecha de segurança de kernel e tentar achar lá a questão de hash de segurança para poder planejar um ataque, e exploração de link simbólico. Então essas três informações aqui eu faço, já diminui bastante também a exploração por hardware de máquina. Tentar explorar o kernel, tentar explorar o hardware da máquina, né? Ele já evita bastante. Tem outras configurações que dá para fazer também, tem bem mais informação que dá para fazer, bem mais outras configurações para deixar mais forte. Mas aí a gente tem que começar a entender bem como é que funciona o kernel, tem que entrar no nível de hardware mesmo, para poder ver como é que faz. Na documentação do DevSecurity tem tudo. Quem quiser aprofundar, tem tudo lá. Inclusive conversar com os mantenedores. Conversar com os caras para tirar dúvida, dá para fazer o nível que você quiser. Dá para fazer nível estratosférico militar, hardcore, ultra, platinum, over, gold. Dá para você fazer o nível que você quiser de servidor ali, entendeu? É questão vai dependendo muito do projeto que eu falo, dependendo muito da segurança do projeto. Depois que você aplica, né, dá o sysctl-p, que ele vai aplicar as regrinhas lá da configuração, né, para inicializar, inclusive já com as configurações já fixadas. E aí vem a questão de uma outra aplicação que eu uso para evitar ataque de força bruta. Eu uso muito o fail to burn. Mas é o seguinte, tá? No PW Quality você consegue fazer isso também, tá? Eu uso o fail to burn porque é um padrão que eu uso separado para poder fazer auditoria separada, mas o PW Quality com PAN, você também consegue fazer esse evitar força bruta. Você pode colocar regrinha, o cara errou 3 vezes lá, travou, aí você tem que entrar, resetar o PW Quality para ele poder voltar a funcionar, ou esperar meia hora. Dá para fazer também no PW Quality. Inclusive, eu coloquei o fail to burn porque eu estou usando mais o fail to burn. Mas no Red Hat eu usei o PW Quality e eu achei legal. Tanto que agora eu vou estudar para fazer nas minhas máquinas, para nem usar o fail to burn, porque eu evito de usar um outro software. Eu fico num só, já controlado pelo próprio ecossistema do sistema base, e uso nele, entendeu? O PW4 dá para fazer também. Mas o fail to burn basicamente é isso. Você faz a instalação,
É que o FateBan, inclusive, ele dá um pouco mais de trabalho de configurar, que você tem que pegar o arquivo, mudar a configuração dele lá no arquivo de configuração, mudar a configuração, aplicar. O PW4 você faz o mesmo arquivo que você bota os padrões de senha lá. Então você faz a configuração num lugar só. FateBan você teria que fazer ele separado, numa outra aplicação só para isso, dedicada para isso. Aí, tipo assim, eu sei que é mínima, mas é uma aplicação a mais consumindo recurso. E você está lá no PW Quality, é uma só fazendo tudo. Então, né, melhora a questão de performance, etc. Mas faz até para você poder fazer o auditoria, o log, né? Mas enfim, eu vou colocar o FateBan, que eu estava usando ele, e o FateBan funciona muito bem também, né? Integrado com o SSH, tá? Instala o FateBan, copia o arquivo padrão, né, para um arquivo novo, faz a instalação, faz a configuração do arquivo novo, aí vai aplicar aqui as regrinhas, né, para ele poder buscar lá no SSH, ele integrar com o SSH. O que o FateBan faz? Ele trabalha muito com o IP-Tables. Você vai lá, você errou tal, ele vai lá e muda lá a regra do IP-Tables, aí você não consegue acessar o SSH. Então ele manipula o IP-Tables para poder fazer essa verificação e travar esse acesso. Define a porta que vai ser monitorada lá do SSH, tentativa, por exemplo, 5, né, 5 tentativas, errou 5 vezes, ele vai travar, e você vai colocar o tempo que ele vai ficar, por exemplo, 600 segundos, 10 minutos sem poder tentar de novo, para evitar força bruta, e assim por diante, tá? É mais um procedimento que eu utilizo para dar mais um nível de segurança no servidor. Bom, ele evita tem esse ban time aqui é o tempo que ele vai ser banido, inclusive, do sistema, para não conseguir entrar durante 1 hora, por exemplo, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer inicializar o serviço e vou restartar o serviço para ele poder entrar em funcionamento, em produção, né? FateBan também é importante utilizar ele, porque e no PW Quality, né? Porque é mais uma camada de segurança que você coloca com relação à senha. Porque que acontece? O problema disso é o usuário esquecer a senha e ficar tentando entrar lá. Se for remoto, ele vai ter que falar com um admin de sistema. Igual, tipo assim, hoje em dia a gente trabalha tudo offline, né? Home office. Então, se você tem um servidor, tem que tomar muito cuidado de não ficar errando senha. Porque se você está de madrugada lá e você tem que fazer o trabalho 3 horas da manhã, você não vai conseguir falar com o admin 3 horas da manhã, cara. Você vai ter que esperar até outro dia para poder falar com ele. Então, assim, tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Se aumenta a segurança, diminui a facilidade. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu mesmo lá no banco, lá no servidor, de ter um outro admin, ter que errar a senha e ter que ficar travado até outro dia. Já aconteceu comigo já. E dá um exemplo também do FateBan, porque ele é muito poderoso. E eu uso isso daí em casa. Mesmo atrás de NAT, conseguem chegar no seu roteador, na sua casa. E o que eu faço lá em casa? Eu tenho um NanoPi, e aí eu coloco um FateBan olhando para ver as tentativas de porta que vem de fora. Por exemplo, um SSH, não está liberado para fora. Se está vindo, é alguém que está escaneando. Porta 80, também não está liberado para fora. Aí, tipo, se tentar em 1 minuto, 3, 4 tentativas, bloqueia aquele IP. Faz aquele bloqueio, deixa bloqueado por 48 horas. Depois o FateBan vai lá e tira aquele bloqueio. Então aí você vai... E depois você começa a ver uma lista de ataques que chegam, mesmo atrás de NAT, sem estar com IP público. E o FateBan consegue fazer todo esse controle, esse bloqueio, além do SSH e outras funcionalidades. É bem completo, assim. Então, essa que é a diferença, porque o PW Quality ele faz só nível de senha, ele trabalha só questão de senha. Como o FateBan ele trabalha com Firewall, trabalha com IP Tables, então ele vai criando as regras. Então você consegue aumentar o escopo de monitoramento ali para poder evitar. E aí tem outra, tipo assim, ele praticamente é um complemento com o Firewall, na verdade, né? Porque ele analisa. Dependendo do nível e aonde você coloca um FateBan, algum elemento desse na rede, por exemplo, assim, se você tá num servidor, normalmente você vai ter um IDS ou algum IPS tratando alguma coisa para aquilo ali, mas o IDS IPS vai ter que ler todo o pacote até a camada 7 para entender aquilo. Se você já consegue saber que aquela porta não é para ser acessada, é para estar bloqueada, com o FateBan você já bloqueia na camada 3, tira esse overhead que você ia sofrer na rede e aumenta o nível de segurança. Então é bem bacana isso aí. É que a gente fala da leveza, né?
Você tem uma coisa mais leve, que você vai ter, porque assim, você vai ter o IPS-DS num banco, num negócio que ele vai estar, ele vai estar tendo que processar, mas são máquinas poderosíssimas, né? Os caras têm grana para investir, então pode botar recurso à vontade. Mas você vai fazer um servidor mais simples, ou até em casa mesmo, você vai colocar o IPS-DS, não tem lógica uma coisa dessa. Pode até colocar, mas você vai consumir muito recurso, não tem necessidade. E o Feito Ban ele é muito bom para isso, ele é muito bacana. E é por isso que assim, eu já utilizo ele. Talvez o importante, por exemplo, separar a questão de senha. Você separa a senha da camada de intrusão, por exemplo. Ele praticamente vai fazer um IPS, praticamente. Vai fazer um IPS-DS, na verdade, o papel de IPS-DS. Ô, gente, é o seguinte, eu estou falando aqui, mas se alguém quiser também falar, estão aberto. Isso aqui não é pra gente discutir mesmo aqui e melhorar. Até, de repente, ver se uma ideia legal aí também já aproveita, entendeu? Bom, detecção de intrusões, né? Vai fazer um IDS aí, por exemplo. O Tripwire é interessante para utilizar, para você ver se alguém tenta mudar, fazer alguma modificação no sistema, né? Então, o Tripwire, por exemplo, eu cheguei a usar ele algumas vezes, eu não uso quase, mas é mais uma camada de segurança, por estar falando de segurança, eu coloquei ele aqui e eu usei ele algumas vezes. É interessante porque, assim, o que é o Tripwire, praticamente? Ele praticamente é uma armadilha, né? Ele fica ali, se alguém tentar tropeçar, ele vai avisar. Ou seja, se alguém mudar alguma coisa no sistema, por mínimo que seja, ele vai te avisar, né? E você não... De repente, você está fazendo modificação, você vai saber o que está sendo feito. Mas se alguém tentar modificar, ou alguma aplicação tentar mudar alguma coisa nele, sei lá, mudar uma vírgula no sistema, você vai saber que alguma coisa está tentando sendo feita. E aí você vai fazer o quê? Vai buscar o log para ver o que está acontecendo. Às vezes é uma aplicação que instalou, que mudou uma configuração, mudou algum parâmetro, mudou algum diretório, mas pelo menos você tem consciência situacional do servidor que está acontecendo, né? Então, assim, o Tripwire é bem interessante utilizar ele, porque ele gera um banco de dados, com as informações, ele faz um espelho da máquina, você mudou qualquer coisa, ele vai fazer essa comparação em tempo real, ele te avisa, te manda log, manda e-mail, aí você fica sabendo que está mudando a máquina, né? Só que, lógico, tem uma carga, né? Ele vai consumir recurso do servidor, mas se tem um servidor poderoso ou você quer fazer teste, é interessante usar o Tripwire também para poder brincar, né? Para entender como é que funciona. Porque assim, o que eu falo? Vai depender muito de onde você está trabalhando. Se você trabalha numa empresa que tem muito recurso, cara, você vai pegar compliance. Bota os compliance para funcionar lá, bota os equipamentos para funcionar lá, tem suporte, tem tudo, que geralmente acontece no governo, é isso, né? Geralmente. Sem te interromper. Há muito tempo que eu não ouvia falar do Tripwire. Na realidade, eu já tinha esquecido que ele existe. Mas o Tripwire é um negócio reativo. A coisa acontece para você ser alertado. E quando eu deixei de pensar no Tripwire, eu aprendi a mexer naquele CHTTR. Então, não seria mais interessante, ao invés de ser alertado porque mudaram, colocar o atributo de imutável para que ninguém altere? Então, vai depender muito do meu objetivo. Se eu quero que o sistema não seja mexido, é uma coisa. Mas se eu quiser fazer um honeypot, por exemplo, para saber como é que está sendo feito, eu quero saber o comportamento, entendeu? Então, o Tripwire, por exemplo, se eu estou em casa, a minha máquina é um servidor muito dinâmico, eu tenho que toda hora estar mexendo. Se eu for colocar um cara que vai bloquear, eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Aí, para produção, sim. Se vai para produção, você pode fazer isso, é uma questão de segurança, sim, perfeito. Mas se eu tiver em casa, por exemplo, um servidor mais caseiro, até poder fazer teste laboratório, eu vou tentar mexer o tempo todo. Mas de repente eu fiz uma coisa que eu não lembro, que uma aplicação mudou por trás. Eu tenho histórico. O honeypot é excelente para isso. Você quer fazer um servidor para poder ver o que está rolando no ambiente para poder o Tripwire é bom para isso. Ele não é, igual você fala, ele é reativo, ele não é preventivo, né? Ele é reativo. Então assim, depende muito do que eu vou fazer no projeto. Então assim, aqui é como é que fala? São ferramentas de possibilidades, mas não deve a security, por exemplo, tem, cara, N ferramentas. Então, voltando lá atrás, por exemplo, depende muito do recurso. Se eu tenho muito recurso, tem certas coisas que a empresa, ou o banco, o lugar que vai trabalhar, igual acontece no governo federal, não vai nem deixar eu fazer. De colocar, por exemplo, eu estou colocando um servidor Debian, por exemplo, vou deixar fazer um IDS, instalar o IDS lá. Não, eles têm que colocar um compliance, porque a governança definiu que tem que ser um outro nível, tem que ter suporte para pagar os caras. Então, é uma coisa que eu nem vou me preocupar. Vai ter o IDS para poder fazer lá um IPS, IDS para poder fazer essa segurança do data center. Esse aqui, no caso, por exemplo, é no padrão, eu tenho um servidor, sei lá, a minha empresa tem baixo orçamento,
Ou a minha empresa, por exemplo, eu quero ter autonomia. Eu consigo fazer no ecossistema Debian toda a parte de segurança sem depender de. Porque a gente sabe que, na verdade, o que está embarcado naqueles compliance, naqueles equipamentos lá, é software. E às vezes os caras usam o próprio Debian por trás para desenvolver o software, usam outros sistemas de Linux, é Linux geralmente embarcado, que os caras modificam. Então, assim, é para mostrar o poder que nós temos no Debian, na verdade, tudo que a gente pode fazer no Debian, a gente consegue montar uma camada de segurança altíssima, inclusive usando outros recursos, igual você já citou também, para ter um sistema seguro. Porque eu tenho, cara, tem milhares de pacotes para poder trabalhar de segurança. Inclusive a Debian é referência para isso, entendeu? É o que eu falo o seguinte, eu, enquanto governo federal, né, eu trabalho no governo federal há anos de experiência, tem, por exemplo, tem lugar que eu não posso ficar dependendo de licitação, de contratação. Eu tenho que ir lá e resolver. Eu consigo resolver com o Debian, tranquilamente. Só quando tem uma questão de licitação que é obrigatório, tem uma governança que obriga, até porque os caras têm algum esquema lá atrás do fornecedor, que acontece muito, entendeu? Entendeu? Não vou entrar no mérito, mas assim, acontece, entendeu? Acontece. Isso aí eu já passei no governo federal. Tem até um caso, por exemplo, que eu fui trabalhar no Ministério, fui coordenador de tecnologia no Ministério, que eu cheguei lá, por exemplo, tinha 20 milhões em equipamento, ficou na minha, como é que fala? Na minha carga, né? Meu CPF ficou lá responsável pelos equipamentos, tinha mais de 20 milhões em equipamento, que era assim, 3 equipamentos, um fazendo o papel do outro, um montado em cima do outro, não tinha necessidade, era um absurdo, foi um desperdício de recurso. Mas alguém fez o projeto lá atrás, aprovou, e não sabe se foi esquema, se não foi esquema, mas, enfim, estava lá no data center, eu tinha que manter aquele negócio. No final a gente fez o quê? Desabilitou 2, ficou com um apenas, ficou com o Palo Alto, por exemplo, e mandou os outros 2 para outra autarquia que era vinculado a gente. Porque não tinha necessidade de ficar 3 caras um em cima do outro, até atrapalhando a nossa infraestrutura. Mas, assim, o Palo Alto é muito bom, excelente, mas eu consigo montar um puta firewall, por exemplo, um pfSense com Debian, fazendo tanto quanto a mesma coisa, só que a diferença é que não tem suporte. O suporte é a gente que faz, que é Debian, essa é a diferença. O grande lance no governo, por exemplo, não é, vamos dizer assim, questão de não fazer ou deixar de fazer, a gente prova que faz. O problema é que tem que ter um suporte, tem que ter um suporte pago para o cara responder, um SLA, não pode jogar essa responsabilidade em cima do funcionário, por exemplo, do servidor público, né, poder fazer isso. Porque ele pode mudar, ele pode sair dali. Então, a grande discussão, às vezes, no governo é essa. Se precisar, onde que a gente vai recorrer? Né? Quem que a gente vai cobrar para poder estar pagando, tem que fazer. Só que paga o preço para isso também, entendeu? Então, nesse caso, já que trabalhei em vários projetos, por exemplo, tinha que resolver o problema ali agora, tinha que botar para funcionar. Vamos fazer com o quê? Com Debian. E vamos resolver, resolvemos até muito melhor. Até do que depois teve que mudar para outro tipo de sistema, já não deu certo, aí, enfim. Eu não sei, vai ter coffee break? Não, né? Não, né? Pode tocar direto, né? Tá. Bom, então o Tripwire é uma das aplicações. Tocou ali na questão de segurança, de ser entregado com o Debian. Tem um DD, só que ele não está aqui hoje, que é o Heriberto, que a rede central de segurança das Olimpíadas lá de 2016 foi tudo feito com Debian. Tudo software livre, de alta qualidade e de alta segurança. Então, é um trabalho feito, uma comunidade assim excepcional. E o que os hardwares hoje fazem, você tem software livre lá dentro, só que você tem um hardware dedicado para fazer aquilo. Diferente de você pegar uma máquina e você construir ela para fazer alguma coisa específica. Então, tudo que um software proprietário faz, o que faz melhor. Na verdade, copia a equipe e leva para lá. Então, os appliances que o pessoal faz é isso, o que está embarcado lá dentro é o sistema, é software. O que eles fazem, na verdade, o que eles fazem? Eles fazem um servidor, cara, é uma máquina ou outra qualquer. Só que eles fazem uma caixinha bonitinha, pintadinha, com a marca deles, tal, e embarca o sistema. O sistema, cara, de fazer um servidor é a mesma coisa. Tanto é que tem até um caso, até o Heriberto é meu mentor, eu conheço o Heriberto há uns anos, lá de Brasília ainda. O sistema Debian hoje, para você ter ideia, não sei se vocês sabem, a própria Microsoft ela virou patrocinadora da Linux Foundation, né? Ela passou a ser sponsor, né? E aí o que acontece? Ela tinha que mudar a Azure dela por trás, não funcionava Docker, Kubernetes com Windows, cara, de jeito nenhum. O que ela fez lá atrás quando o Satya Nadella entrou, que eles começaram a mudar o ambiente por trás, ela começaram a utilizar? Cara, os servidores deles eram Debian, cara. Eles fizeram um Debian deles, pegaram o Debian e modificaram o sistema deles para poder rodar. O que vocês acham que roda na Azure lá atrás? O Windows? Nunca, velho.
É tudo baseado em Debian, aquela porra de servidor que eles caras lá, velho. Entendeu? Eles vem pegar aqui no nosso ecossistema e aproveita e embarca, só que eles não falam nada, né? Porque antigamente o macaquinho da Microsoft lá, o Ballmer lá, né, que ficava, né, Microsoft, falava mal do Linux, falava que o Linux era o câncer, né? Aí os caras estavam mordendo a língua, né? Porque o Satya Nadella entrou praticamente por trás, ali é tudo Linux, cara, não é mais o Windows mais. O Windows é o desktop, mas a infraestrutura dos caras lá atrás, mano, se não for o Linux, não segura a pancada, velho. O Docker não roda no Windows, o que roda é para abstração usando o Linux, e é o Debian que eles utilizam lá. Tanto que agora tem um WSL2, que é no banco, a máquina é o Windows, mas a gente trabalha num ambiente de desenvolvimento de laboratório. O nosso ambiente é Linux. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar o WSL para poder utilizar. Eu nem uso o Windows é só para dar o boot na máquina, mas eu mesmo só uso o WSL. E quando eu entro no Debian, porque no meu banco lá, o meu sistema por trás lá é Debian, o meu WSL é Debian. E eu vou usar o Debian. Mas é isso. O pessoal, cara, o Debian tá onipresente, cara. Eu falo o seguinte, não é, ele chama o sistema universal, porque roda até um prato, até num prato ele roda, velho. Ele roda até num copo, velho. Roda em tudo, relógio, roda em tudo. E por trás tem Debian, cara. Cafeteira, tudo, né? Tipo assim, tem um chip, um ARM lá, tá rodando Debian, cara. Você bota, eu falo até brincando, roda até num copo, né? Até num garfo ele roda, velho. Roda em qualquer lugar. Porque o Debian tá presente. É que assim, não é tão perceptível, né? A gente sabe dos casos que tem do Debian rodando. Mas tem gente por trás que não imagina, cara. O próprio Microsoft mesmo. Quem imagina que a Microsoft tá rodando o servidor dos caras lá é baseado em Debian, cara? Não é à toa. Pra vocês terem ideia, vocês pegar o Windows 11, pode olhar o Windows 11, o ambiente, o gráfico dele. Cara, é o KDE Plasma cuspido e cagado, cara. É o KDE, cara. O ambiente deles pegaram, eles foram buscar lá no KDE, porque eles passaram para patrocinar e usaram, né? Tiveram que mudar. Cara, até você criar a área de trabalho é igual do KDE. Até isso os caras fizeram igual. Cara, o Windows 11 é o KDE escrito, cara. É o KDE, o Plasma do KDE, cara. Hã? É uma coisa boa, pelo menos, né? Que eu te falo, pelo menos estão melhorando a qualidade, né? Não tem aquela porcaria que travava lá atrás o tempo todo, né? Bom, enfim, então, assim, a questão da segurança do Debian é perfeita. Assim, ela na verdade, por quê? Até pelo fato de ter muita gente trabalhando no projeto, muita gente trocando ideia, ter muita, como é que fala? Um ecossistema de pessoas participando da segurança, diversas, né? Pessoal muito dedicado. Então, o projeto Debian, tanto é que o projeto Debian é o maior projeto que tem de software livre, né, baseado em Linux. É o nosso projeto, o Debian, ele é muito poderoso, assim, ele é muito forte. Então, assim, automaticamente acaba tendo muita solução sendo desenvolvida e sendo exportada para a solução proprietária. Inclusive, né, o Debian recebe, inclusive. Hã? Sim, sim. E aí o que acontece? Acaba sendo patrocinada também, né? O Debian, tem muita gente tem muitas empresas hoje que estão reconhecendo a importância do Debian, inclusive estão aportando recursos para desenvolvimento, tal, né, em cima do Debian. É que eu falo, o Debian, ele é a base, basicamente, para outros sistemas, né, os sistemas operacionais. Quando eu falo que eu sou debiano e eu sou apaixonado pelo Debian, não é à toa, porque realmente o nosso ecossistema é um ecossistema poderoso, um ecossistema bacana, com a forma que ela é feita, né, a forma como o Debian se organiza, cara, sem fins lucrativos, né, não gera recurso com fim de lucro. Cara, e olha o poder que o Debian é, cara, no mundo inteiro. As conferências, a participação, o compartilhamento que a gente tem. Sem ter o FIES, né? Financeiro, especificamente financeiro, né? E o pessoal vem beber na nossa fonte, inclusive, né? Isso é o mais engraçado. Bom, então os applies, se a gente conseguir fazer, usar todo o recurso Debian, poder montar os applies, a gente consegue resolver o nosso problema sem depender de outras tecnologias terceiras, né? Enfim, então auditoria. Também tem esse audit, poder fazer auditoria no sistema, que é uma outra ferramenta que eu já utilizei também, é interessante. E você faz a instalação dela e ela é mais voltada para a questão de, por exemplo, também ela é reativa também, né? É mais para poder ver o que aconteceu como histórico e é muito utilizado para a questão forense. Inclusive, o Heriberto, que é especializado em forense, eu fiz vários cursos de forense com ele também, ele utiliza isso aqui no livro dele também, o audit, para poder fazer a parte de auditoria de segurança. Enfim, o audit também utilizado, vocês podem fazer a instalação dele, faz a configuração dele, de como vocês querem o log, se o log vai ser mandado por e-mail, se o log vai ser mandado por mensagem mesmo no próprio computador, se você vai fazer, por exemplo, o tamanho do log que você vai poder manter
para ele poder fazer essa verificação. Mas essa ferramenta é uma ferramenta mais utilizada para auxílio mesmo, né? Para você fazer auditoria no sistema. A integridade dele, a questão do AID. O AID, eu uso ele também, eu usei no Red Hat, funcionou muito bem para poder fazer verificação. Ele ajuda você a fazer, na hora de você fazer a instalação no computador, ele ajuda, por exemplo, o que não está em compliance e o que está em compliance. Ele, na verdade, ele te ajuda a manter o sistema mais seguro. Por exemplo, você fez a instalação no SSH, mas esqueceu de fazer uma configuração X criptografada lá. Ele vai falar, ó, tal arquivo de configuração não está legal. Então você faz a instalação, você roda o AID, ele te roda um relatório de instalação, o que você pode melhorar e o que você pode modificar. Então tem um nível assim, um nível crítico, que é o que você tem que realmente fazer para consertar o sistema. Tem um nível de ali, vamos dizer assim, warning, que é para poder dar um aviso que você precisa melhorar a tua configuração. E tem a questão só de, por exemplo, ó, a recomendação. Você instalar a biblioteca tal, melhorar tal biblioteca, fazer tal configuração. Então, no final, você roda ele te gera um relatório final de como está a sua instalação. Então, no final de tudo, você pode rodar ele funciona como um IDS também. Mas eu utilizo não como IDS, eu utilizo ele como, na verdade, um verificador de instalação. No final, ele gera um relatório para facilitar se você esqueceu alguma coisa ou não. Ele te gera lá os alertas para ver se você o que você precisa de melhorar. E é legal, porque ele vai lá buscar nas bibliotecas, ele busca as últimas tendências, por exemplo, as últimas boas práticas e recomenda você fazer a melhoria no sistema. Ele funciona bem. No Red Hat ele funciona bem também. Aí o que acontece? Faz a instalação do AID, né? Faz a inicialização dele. O AID você você pega um banco de dados, você vai fazer a inicialização dele, né? Você faz um update dele, ele vai gerar um banco de dados inicial. Você vai pegar um banco de dados, vai copiar para o banco de dados novo, né? Você vai pegar um novo e vai copiar para o banco de dados atual. Aí você vai fazer a configuração nele, o que você quer que ele busque. Um exemplo aqui, por exemplo. Ele vai rastrear o diretório bin, o diretório etc e vai ignorar o temp, por exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo de configuração. Ele vai rodar em cima desse diretório e vai buscar as vulnerabilidades, o que foi feito de configuração e vai gerar um relatório no banco de dados final, tá? E aí esse banco de dados vai ter um histórico lá de que você fez a modificação. Quando você faz a modificação no sistema, ou melhora a configuração, ou muda alguma configuração, ele vai checar com o banco de dados anterior e vai verificar se você fez alguma modificação e vai ver se a modificação está certinha, não está certinha. Ele vai indicando para você ali e você vai rodando a atualização dele sempre, vai consertando e vai corrigindo o sistema. Ele é bem interessante, o AID é bem interessante de utilizar. Análise de logs, né, o LogWatch. Lógico que hoje você vai ter Kibana, você vai ter o Elasticsearch, você vai Logstash, você vai ter uma porrada de ferramenta para auditoria, o Greylog, para poder fazer auditoria de log, mas aí você faz um serviço descentralizado conforme o tamanho, né? Nesse caso aqui, o LogWatch, você rodar na tua máquina local, tá? Máquina local, o servidor local também. Esse nível de segurança que a gente está fazendo de hardening aqui seria para máquina um servidor mais simples, né? Se você for escalar para uma escala maior, aí nós estamos pensando já em serviços separados. Vai separar log, vai separar segurança, IPS, DS. Depois eu pego. Daqui a pouco eu tomo. Obrigadão, viu? Valeu. Vou tomar já. Vou molhar o bico. Mas o LogWatch, para você instalar na tua máquina agora e você rodar, ele funciona muito bem, tá? Você consegue fazer um histórico de log da tua máquina, separar por assunto, separar por vamos dizer assim, por processo que ele está fazendo, e você vê o que está acontecendo na tua máquina ali, para poder facilitar o que está acontecendo na tua máquina, né? Ter o teu histórico ali. Na verdade, esses últimos três aqui, você pega o Tripwire, o AID, o LogWatch, eles são complementares, né? São ferramentas diferentes, mas elas fazem basicamente a mesma coisa, muda alguma natureza de uma coisa que se adapta melhor para uma situação e outra se adapta melhor para outra. Você passa a ter um conjunto integrado para você poder ter um recurso a mais de monitoramento da tua máquina do hardware, né? Mas são várias opções que nós temos. Pra vocês terem ideia, no Debian, isso aqui é uma das... Cara, mostrando 3 soluções aqui. Você vai lá buscar, você tem N soluções. Isso aí é uma delas só, entendeu? Como ilustração de segurança em servidor. Mas você tem N soluções para você poder integrar a tua máquina, o teu servidor poder
fazer a segurança dele. Mas basicamente ver a questão da segurança, documentação, preparar o particionamento da máquina, se você vai fazer criptografia, não vai fazer criptografia, fazer a questão com journaling, sistema operacional com o HD com journaling, vai fazer a instalação do usuário ali, fazer desabilitar o root, colocar o usuário com sudo, colocar uma política de senha, que é o principal, e fechar o SSH, basicamente isso. E tem um sistema para você fazer uma prevenção à tentativa de invasão de SSH. Fazendo esses 6 procedimentos iniciais, você já está 99% na frente da galera no modo geral aí. Porque isso aí já é o suficiente para já evitar Porque aí qualquer tipo de invasão na máquina já é uma coisa muito mais elaborada. Tipo assim, a máquina já é alvo mesmo, e os caras estão planejando invadir tua máquina. Aí, cara, é igual assim, o cara quer entrar na tua casa, ele vai entrar na tua casa. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que pensar igual ele para tentar evitar que isso aconteça. Então é um jogo de xadrez. Mas geralmente, para 99% das máquinas servidores que a gente tem, né, que a gente utiliza, cara, não é tão alvo assim, né? Não é um banco central, não é um banco do Brasil que está sofrendo ataque direto, não é uma empresa muito em evidência, né? Então, só de fazer 6 procedimentos iniciais, você já está 99% já na frente e seguro, basicamente. CHMod 777 já é aplicando o CHMod 777 também já é outra que a gente encontra fácil isso aí. Sim, exatamente. O permissionamento, por exemplo, o diretório, acho que é uma coisa muito importante também, a questão de você usar os permissionamentos na configuração da tua máquina também. É importante. A gente está sempre fazer como é que fala? A máscara reversa do CHMod. Isso, fazer o mask. É importante a gente fazer a aplicação do mask também, como padrão, para a gente não esquecer e manter o permissionamento certinho, né? Ou seja, pessoas que não são autorizadas não vão ter acesso se não for autorizadas. A gente tem que ter muito isso na cabeça também. Bom, aí vem a configuração do logwatch, tá? Que é essa parte de configuração assim, gente. Como vocês vão ter a documentação, vou passar para vocês, quem quiser aqui. Não tem muito o que fazer, porque vocês vão ter que sentar na máquina, tem que executar, configurar a máquina de vocês, fazer o hands-on, na verdade. E aí vocês podem fazer a configuração. Se vocês quiserem, eu vou passar a documentação agora para vocês. Tem uma referência aqui embaixo, tá? Que é onde fala sobre o hardening, tá? O link de documentação do hardening. O manual de segurança do Debian, que é importante. Esse Debian Handbook aqui é completo, ele tem a parte de abordagem de segurança nele também, alguns capítulos, mas ele é mais completo aqui também. Tem em PDF, é um livro bacana, que parece um livro de editora mesmo, o cara fez um livro bem feitinho. Está meio desatualizado, porque a equipe de documentação tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa nova chegando, e a galera não está dando conta. A gente está tentando, né? Eu estou... Hã? Qual? Sim, exatamente. Não, inclusive o Handbook, eu acho que o Handbook tá a versão mais antiga, eu acho que tá totalmente 100% português. Acho que é a mais nova que eles estão atualizando, né? Tem que acompanhar. E aí até eu pedi pro pessoal da Segurança do Debian, eu falei com o Javier lá, para poder entrar na documentação, para ajudar a fazer a questão de documentação da parte de segurança. Tem muita coisa para fazer lá, o mundo fixo lá e o to-do para fazer, tem muita coisa para fazer, coisa nova, que eu acho que a galera não dá conta, porque, cara, toda hora acontecendo e a galera tem que ajudar a fazer a documentação. E a documentação é uma coisa crítica, porque é viva, né? Tá toda hora mudando, dá trabalho pra caramba. Eu acho que é uma das partes mais difíceis de manter, eu acho que é a documentação. E tradução e documentação é trabalhoso pra caramba. Porque a documentação e tradução não é só você chegar lá e traduzir de qualquer jeito, literalmente. Tô até falando isso ontem, né, na mesa lá. Até a tradução você tem que saber fazer, tem técnica para poder fazer, a linguagem é viva, às vezes faz a tradução literal, não dá certo, aí você tem que mudar. Cara, a documentação é complexa. Enfim, eu vou disponibilizar esse material para vocês aqui, gente. Vou até ver que horas são. 11h04. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou liberar aqui na máquina para vocês baixarem a documentação, tá? Vocês poderem ter essa documentação com vocês. Qualquer dúvida que tiver, a gente vai continuar depois aqui. Agora são 11h04. A ideia justamente era isso, a gente fazer ponto a ponto. Qual que era a ideia inicialmente? A gente pegar, que nem todo mundo tem na máquina, era todo mundo pegar o VirtualBox ou um virtualizador, criar um servidor Debian e a gente fazer o passo a passo.
Mas eu não sei se todo mundo tem VirtualBox, se vocês usam alguma máquina, um Docker, alguma coisa aí na máquina de vocês, que eu acho que tem pouca gente com máquina aqui também, porque a ideia do laboratório é esse, o hands-on era esse, é instalar uma máquina virtual e a gente fazer passo a passo ali, e aí começar a tentar um invadir a máquina do outro, a dinâmica era essa, entendeu? De abrir a máquina, fazer a segurança, um tentar entrar no SSH do outro, para ver como é que funcionava. Mas quase ninguém trouxe muito notebook. Tem pouca gente com notebook aqui. Na verdade, a ideia inicial era feita um laboratório mesmo, entendeu? E aí a gente simular isso, fazer o serviço. E, bom, agora vamos invadir a máquina. Quem quer que invade a máquina? Eu quero. Aí todo mundo ia tentar invadir a máquina, aí usar o Nmap, aí a pessoa ia lá usar o Fail2Ban para tentar. A gente ia fazer isso no hands-on mesmo, entendeu? Mas tem que ter um laboratório, que inicialmente ia ser lá no laboratório da RNP. Aí mudou aqui para o auditório, porque lá tem as máquinas lá. Lá tem a bancada para colocar. Então a dinâmica era outra. Eu fiz uma dinâmica, o hands-on era isso. Era a gente, depois que fazer a instalação, a gente começar a brincar, um invadir o outro e fazer esse teste, entendeu? Tentar brincar. A gente pode até fazer, se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer. Eu até abro minha máquina aqui, a gente vê como é que está o Wi-Fi dela aqui. Aí tentar entrar na máquina, ver como é que está, checar de segurança. Aí vocês vão ser meus consultores. Vocês vão tentar entrar na minha máquina e ver o que está de errado na minha máquina. Você quer fazer isso? Então, beleza. Vamos fazer isso então. Porque assim, a dinâmica mudou, né? Mudou o local aqui, a dinâmica era outra, mas, enfim. Vamos lá. Tem meu contato aqui, gente. Se vocês quiserem anotar aí o meu e-mail, tá? Qualquer coisa vocês podem. Meu e-mail é esse aqui, ó. Vocês colocarem Rogério Fox, vocês me acham fácil também. Aí várias redes sociais aí da Vivo Linux, a Fizzly, Concierge, tem bastante coisa para trás. Eu fiz não tem mais, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou disponibilizar para vocês aqui, vou dar um intervalinho de uns 15 minutinhos para tomar água e tal. Eu vou configurar, vou liberar, vou disponibilizar esse documento na minha máquina. Vocês entram aqui, se vocês quiserem baixar o documento, entra aqui abaixo. Hã? Tem. Você sobe no GitHub. Sim, pode fazer isso também. Pode fazer. Pode fazer isso também. Eu uso mais o GitLab. O GitLab vamos pra vocês lá. Eu vou aproveitar esses 15 minutos então, vou fazer isso. Eu vou subir o documento lá, aí eu já disponibilizo para vocês o link, vocês entram lá embaixo. Beleza? Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês, e aí eu vou configurar minha máquina aqui para dar acesso. Pode ser também. Pode ser também. Eu vou deixar a porta 22 aqui, tá? Sem senha, à vontade, pode entrar e vou deixar todas as pastas liberadas, tá? A máquina completa. Beleza? Fazer isso aqui. Vai sonhando. Vai sonhando. Bom, gente, eu acho que basicamente é isso. A gente fez a documentação corrida, mas a ideia do hands-on era esse, era a gente criar a máquina virtual e a gente fazer esse procedimento e depois fazer essa brincadeira. Mas a gente vai ter, na mudança que teve do auditório, do espaço, a gente tem que se adaptar, né? Então eu vou preparar a máquina aqui, eu vou deixar ela aberta, passo isso para vocês. Aí eu vou pedir para vocês entrarem e tentar fazer uma auditoria na minha máquina. Aí vocês vão falar, ó, achei tal coisa está aberta. Esse meu computador aqui, ele não é o meu de produção, tá? É o meu de laboratório, de zoeira, de conferência, eu levo ele. Então, praticamente, ele deve estar aberto, pode entrar, pode brincar nele, pode dar uma olhada, e vocês me avisam se vocês acharam alguma coisa nele aqui. Eu quero ver qual é a capacidade de vocês de invadir minha máquina. Beleza, gente? Eu vou fazer isso então, vou dar um 15 minutinhos de intervalo, vou preparar aqui, vou subir a documentação e já passo o link para vocês. Beleza?